Olá! Hoje receberemos aqui no podcast Pensar e Vencer um querido e competentíssimo profissional e amigo, o Eduardo Jani. Jani, um prazer receber você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por conciliar a sua super agitada agenda, tá? Para a gente passar aqui para a nossa audiência conceitos que eu acho que vão servir para eles ao longo de toda a vida deles. Muito obrigado. Edu, eu fico lisonjeado de participar e espero que o meu português mambembe serve bem aqui, mas realmente tenho um orgulho de ser seu amigo e de participar no seu podcast. Vamos lá. Edu, a dinâmica hoje, a gente não preparou um roteiro, nosso podcast dificilmente usa roteiro, a não ser que o entrevistado peça, e você, muita elegância, domina vários temas que a gente vai falar aqui. A gente vai passar por tecnologia, comportamento pessoal, preparo para um ambiente de negócios muito hostil que a gente vive, mas a gente vai falar um pouquinho da tua trajetória, buscar ali no passado, contextualizar no presente e depois fazer algumas projeções, algumas visões de futuro do que você imagina que seja válido hoje para os jovens de todas as idades, aí, os jovens há mais tempo, os jovens há menos tempo, que estejam nos assistindo, tá? A primeira coisa, eu queria que você contasse um pouquinho do teu background. Você foi muito jovem para os Estados Unidos, com a família, né? E isso mudou por completo a sua trajetória. Conta um pouquinho esse início e qual é a sua primeira lembrança de desafio. Foi a língua? Não? Você já nasceu bilíngue ali? Como é que foi a sua primeira lembrança de dificuldade e superação que você tem? Olha, eu acho que a primeira coisa foi realmente um pouquinho de um choque cultural para você sair do Brasil para os Estados Unidos. Naquela época eu saí em 1968, saí de São Paulo para os Estados Unidos, um menininho, um molequinho que só sabia o que era o Brasil, conhecia só o Brasil e nenhum outro lugar. A minha mãe vem de Pirassununga, interior de São Paulo, que era um vilarejo na época, né? Cidadinha de cana. E o meu pai de São Paulo, da capital. E o meu pai foi aventureiro, ele entendia muito bem inglês, falava inglês, ele trabalhava para a Ford na época e o inglês dele foi bom o suficiente que ele foi sondado para ser uma parte administrativa de uma companhia americana para ir para lá. E naquela época não tinha muito brasileiro nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, esse choque cultural de se deslocar de um país onde aquele calor humano, aquele calor tropical, né? E a visão, a perspectiva do brasileiro era bem diferente naquela época. Lembra que a gente estava vivendo na ditadura e era um ambiente diferente. Para ir para os Estados Unidos, em 1968, pleno meio da guerra do Vietnã, os conflitos que tinha, 68 foi um ano bravo lá, ano em termos de muito racismo, tensão assim nas faculdades, nas escolas. E eu, como molequinho, não entendia nada dessas coisas e cheguei lá e sem saber o inglês e sem o benefício que tem hoje do internet, de televisão e a proximidade de poder pegar o teu telefone, o smartphone e falar pelo WhatsApp com o seu parente. Não tinha isso. Naquela época era carta, se chegasse no Brasil e se chegasse a resposta. Então, para você falar com alguém por telefone era muito difícil, era uma coisa muito caro e talvez uma vez cada 2 meses falava por telefone. Então, o choque cultural e esse deslocamento do Brasil para ir para um lugar. E detalhe, meu pai falou para a gente que a gente ia para Califórnia, ficamos super entusiasmados. Pô, Califórnia tem Disneylândia, tem a praia, ia ser que nem Vida do Rio, né? Não, fomos para Milwaukee. Imagina a cidade mais frio dos Estados Unidos, com o inverno do cão. Chegando lá, coitada da minha mãe, que não falava nada de inglês, e os 2 filhinhos que também não falavam, e a gente teve que se assimilar, né? E a assimilação foi por meio de amigos latinos, que tinha latinos na área, assim, mexicano, porto-riquenho, e depois aprendendo inglês na marra, pela televisão, falando com amigos na rua. Eu tinha uma facilidade com o idioma, então eu aprendi rápido, minha irmã também. Minha mãe sofreu. Ô Eduardo, nós vamos fazer alguns recortes aqui ao longo da conversa. O primeiro recorte é essa questão do domínio da língua. Você falou que seu pai já falava um bom nível. Isso pesou na decisão? Ele poderia ter se preparado um pouco mais? Que a gente vê muita gente aqui olhando para essa oportunidade hoje do sonho americano, né, e achando que vai encontrar um ambiente florido lá, né, digamos assim.
E não é nada assim. Se hoje é difícil, eu imagino naquela época. Aí depois eu vou pegar até um gancho que você falou dessa questão da tecnologia, porque muito da nossa audiência não tem a menor ideia de como era difícil você se comunicar. Era carta. E telefone, pouca gente tinha aqui. Exatamente. TV, preto e branco. A TV a cores foi inserida no Brasil, se eu não me engano, em 1970, e pouca gente, não era toda a residência que tinha, muito pelo contrário. Então, essa questão da tecnologia que você citou, a gente vai abordar um pouco mais adiante. Mas essa questão da língua, já trazendo um pouco para o presente, quão fundamental você acha que a pessoa investir no domínio da língua para ter um sonho lá fora, no país que seja, né? Seja é um país europeu, eu tenho que ir dominando o italiano ou o alemão, né? Ou, no caso aqui, o inglês para ir para os Estados Unidos. Como é que você vê isso? Na época era importante? Absolutamente. Eu acho que é prioridade 1. Eu não sou o cara mais esperto, eu fiz meu serviço militar e serviço policial nos Estados Unidos e eu consegui cultivar uma carreira muito boa por causa do idioma. Devido ao idioma. E eu acho que para qualquer brasileiro, ou seja, quem for, que vai como imigrante, seja para os Estados Unidos, para a Inglaterra, até para a China, Japão, é essencial que você tenha um know-how no idioma, que você consegue comunicar num nível superior aos seus concorrentes. Porque essas pessoas que vão ter a primeira oportunidade a um emprego. E se o meu pai não tivesse isso, a gente não teria ido. Então, eu realmente acho que idioma é essencial. E não só um inglês mambembe que você vai aprender na escolinha, assim, uma vez por semana. Não, você realmente precisa entender e comunicar bem. O Eduardo Jani citou aqui um ponto muito importante. Lembrem, se vocês voltarem um pouquinho aí o vídeo, vocês vão ver. Você tem que ser melhor que o seu concorrente, que é a pessoa que está concorrendo à vaga por você. Muitas vezes é no domínio do idioma que você tem o diferencial. Então, só queria pontuar, você fez um highlight aqui muito importante para nós. Edu, vamos atravessar um pouquinho, acelerar um pouquinho aqui e vamos falar na sua concepção de carreira. Quais foram as suas escolhas iniciais de carreira? Que tipo de oportunidade vocês tinham a partir da estrutura familiar que vocês já tinham um tempo lá? Qual foi seu primeiro emprego e por que você enveredou para esse lado? É uma coisa interessante, você fala com alguém, a gente não vem de família rica. Meu pai, aliás, os pais dele perderam as casas 2 vezes, morando de favor. A minha avó era cabeleireira, meu pai trabalhava em autoescola com meu tio, trabalhou em restaurante, mas conseguiu, através do idioma e estudo, ele mesmo entrou nas escolas, foi lá e correu atrás para receber bolsa, entrou em escolas e conseguiu fazer faculdade. E a minha mãe também, quando chegou nos Estados Unidos, não falava inglês, aprendeu inglês, conseguiu ir para a faculdade, fez enfermagem e conseguiu fazer o bacharel dela. E eu e a minha irmã também. Meu primeiro trabalho foi, acredite se quiser, limpando cocô de canil. Limpando cocô de canil, trabalhando com cachorros. Eu amava animais e foi seu primeiro dinheiro? Meu primeiro dinheiro. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E eu fui para o colégio militar. Só volta um pouquinho, Edu. Como é que você chegou ao canil? Então, eu fui... Primeiro vamos pegar o detalhe. Como é que foi o lado empreendedor do Eduardo Jani? Eu fui para o colégio militar. Eu falo que eu fui perdedor. Eu vou falar que eu fui perdedor, que a gente fala em inglês o loser. Nem o McDonald's queria me contratar. Meus amigos estavam trabalhando no McDonald's, não me contrataram. Não me queriam no McDonald's. Mas por quê? Não sei, eu não entendo por que eu não consegui no McDonald's. Eu tentei lá, tentei um outro restaurante. Eu também trabalhei ao mesmo tempo que trabalhei no Canil. Eu trabalhei num restaurante que chama Big Boy. É tipo um desses diner, lanchonete. E eu lavava pratos, limpava o banheiro, lavava o chão. E era para compartilhar as gorjetas com as garçonetes. Nunca recebi gorjeta nenhuma. Foi um trabalho de escravo aquilo lá. Mas... antes do assistente de garçom, né? Exatamente. Só para as pessoas terem uma ideia, exatamente. Mas foi um aprendizado bom para mim, porque nada vem de graça. Né? Foi um trabalho duríssimo, nada vem de graça. E eu acho que eu já tinha essa cabeça de militar, eu queria ser militar, parentes que eram militares aqui no Brasil. Eu tenho um tio que era da FAB, que realmente eu idolatrava ele, eu achava ele era o máximo, que ele era tão legal, o jeito que ele conseguiu construir a carreira dele. E meu pai também era militar, assim, do CPUR, depois foi aspirante, tenente, etc. E eu acho que essa certa disciplina que te dá como militar é você ver o trabalho, mesmo que for um trabalho meio
entre aspas, de escravo, um trabalho duro, trabalho duro, faz parte. Então, você, na tua cabeça, você faz parte, mas eu sei que não é para sempre, vai ser apenas um passo na escada para subir. Você tinha quantos anos, Edu? 15 anos. 15 anos, meu primeiro trabalho. E só volta no negócio do canil que você fugiu da resposta. Então, qual foi o insight para você fazer o dinheiro ali? Eu estava no colégio militar, e no colégio militar, durante o verão, eu tinha o verão de folga e eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar a sustentar. Meu pai não tinha dinheiro para ficar me sustentando nas coisas que eu queria fazer, e também para ajudar a pagar o colégio militar eu recebi bolsa, mas eu trabalhei no refeitório lá também, ajudando para receber dinheirinho para pagar a bolsa. Mas o canil foi o seguinte, eu amo animais, amo. E eu sempre pensei, de repente, eu vou entrar em veterinária, fazer alguma coisa assim, mas eu queria ser milico. Então ainda não estava bem desenvolvido a ideia de que queria fazer. Um belo dia eu passei de bicicleta em frente, que tem um lugar que é onde leva as carrocinhas, tudo leva os cachorros, que estão os strays, né, que pegam na rua, os vira-latas. Eu falei, nossa, isso seria um trabalho legal, trabalhar com os animais e tal. Eu falei, de repente eles têm alguma coisa que eu posso fazer aqui. Eu fui lá e sondei, eu falei, vocês têm algum trabalho que eu posso fazer? Pode limpar o canil. O bom foi que, com essa motivação, como eu disse, cada passo é um passo subindo a escada. Eu comecei limpando canis. E outra coisa, falando do idioma, os outros que trabalham lá era tudo mexicano. Ninguém daquele lugar falava espanhol, mas eu falava. Então, abriu uma porta para mim, para eu ser, digamos, o oficial de ligação entre os que falavam espanhol com os administradores. E eles começaram a confiar em mim para gerenciar um pouquinho. Menino de 15, 16 anos, eu comecei a gerenciar a tripulação que estava limpando. E eles me promoveram depois, eu fui promovido para ajudar, fui assistente de veterinário para ajudar com os cães que chegavam com problema, com cirurgia, dando vacina, etc. Então foi muito bom para mim, eu gostei do trabalho, gostei muito mais do que aquele trabalho de limpar banheiro e chão no restaurante. Uma troca, né? Uma troca. Mas foi isso, é como eu digo, eu acho que toda oportunidade que abre uma porta, e daí vai abrir outra. Eu só vou fazer aqui um corte para o meu caso, Edu, só para a audiência também entender. Primeiro dinheiro que eu fiz, eu me encantei pelo tênis. A gente saiu de Belo Horizonte, eu sou de Minas, sou de Uberlândia, a gente foi para Belo Horizonte, fiquei 2 anos lá, meu pai foi transferido para o Rio. E aí o condomínio que a gente estava tinha uma quadra de tênis. E aí a bolinha acabava e o tênis acabava. E meu pai pegava a bolinha usada e falava assim, não, mas ela tá quicando aqui, ó. Ela funciona. Eu falei, pai, não dá para jogar assim, eu vou passar vergonha. Ele, dá um jeito, compra a sua bola então, mas essa bola tá boa. Ele, claro, depois ele entendeu e tal, mas eu comecei a catar a bolinha de boleiro para eu fazer. Então, a cada meia hora eu ganhava X reais lá para eu poder comprar minha bola e meu tênis para eu poder praticar o esporte, porque senão eu não tinha como jogar. A raquete também, eu pegava uma raquete emprestada e a gente foi se virando. Mas voltando à sua história, que a gente está aqui para contar a sua história, mas eu acho legal essa questão da primeira grana, Edu, que eu acho que mostra uma veia empreendedora. E aqui nesse nosso podcast, no Pensar e Vencer, a gente trabalha o empreendedorismo como elo de ligação. As pessoas muitas vezes associam o empreendedorismo a ser empresário. E você vai contar aqui mais a sua história. Você foi um militar empreendedor, você foi o limpador de canil empreendedor, você foi o assistente de garçom empreendedor. E aí a gente não vou dar mais spoiler aqui, que vocês vão lá na frente ver a carreira que o Eduardo Jani construiu. Edu, ali, agora vamos lá, próximo passo. Você saiu do canil, aliás, você já estava completando seus estudos. E por que deu certo a linha militar? Quando é que você pegou essa veia? E o que também foi um diferencial no início dessa trajetória? Então, a carreira militar, eu tinha muita vontade de seguir a carreira militar para a vida, né? Ser um oficial militar, entrar aí, equivalente a Agulhas Negras, que é o nosso West Point, né? Eu queria muito ir. Porém, minha matemática estava muito deficiente e o meu pai falou, olha, você não vai conseguir entrar, você vai ter que ralar. E outra coisa, meu pai sempre falou para mim, ele foi oficial militar aqui no Brasil, ele falou, olha, para você realmente aprender a vida de militar, é importante você entrar como soldado e ver como que é a vida de soldado primeiro. E a gente tem esse benefício nos Estados Unidos, que você pode ir na reserva ativa. Reserva ativa, você se compromete para fazer o serviço militar
Durante o tempo que eu estava no colégio militar, óbvio, eu estou lá como militar, entre aspas, mas daí durante os finais de semana e durante o verão, você se compromete para fazer treinamento militar e participar em coisas com a ativa. E com 17 anos de idade, eu fui lá para o centro de recrutamento e meu pai assinou, porque é menor de idade, menor de 18, ele assinou termo falando que ele autoriza e eu fui... 2 dias depois do meu aniversário, de 17 anos, entrei no serviço militar. Eu fui para o curso básico, comecei a aprender como soldado. Fui ralando, fui para o básico, como soldado mesmo, assim, o zero, recruta zero, né? E a vida foi dura os primeiros anos, mas eu... Era remunerado isso? Sim, remunerado. Não. E você já fez isso uma fonte... Aí você já tinha largado o canil também? Já, nessa época eu larguei do canil. Aliás, eu voltei para o canil um pouquinho durante o tempo de reserva que eu estava em casa, mas depois eu larguei, porque é remunerado. Na época a gente ganhava... Puxa, acho que é uns $80 por mês, alguma coisa assim. Mas para mim era, grande negócio. $80 por 2 dias de trabalho. O dinheiro de hoje, você sabe quanto tá? Seria provavelmente uns $500 por aí. Que é muito... Já não é, mas faz uma diferença. Bom, para um jovem de 17 anos, maravilha. Eu consegui guardar dinheiro, comprei uma moto, comecei a comprar minhas próprias roupas, consegui fazer viagem. Então, eu fiquei feliz que eu estava criando meu negócio, meu dinheiro. E em termos de aprendizado, de estar no serviço militar já atuando, foi uma maravilha, porque eles abrem oportunidades. E eu falo isso para os jovens, principalmente nos Estados Unidos e até aqui no Brasil. Se você não tem o mapa, não está te guiando, a tua bússola não está te guiando para certa coisa, vai para o serviço militar. O serviço militar é excelente, é muito bom, porque ele vai ajudar você a criar um propósito com a tua vida e vai abrir o leque para você ver. Você pode ser engenheiro, você pode ser cozinheiro, você pode ser de radiocomunicações ou de TI. Tem tanta coisa que vai fazer para você e vai te treinar e vai te dar assim, uma disciplina na tua vida que geralmente as pessoas não têm. Então, para mim, foi excelente. Eu amei e curti muito. E já depois disso, entrar na faculdade, eu não consegui ir para West Point. Eu tentei 3 vezes, não consegui. Na 4ª vez que tentei, fui aceito para ir para a escola preparatória. E daí, naquelas alturas, eu já estava pronto para me formar como oficial pelo CPUR. Eu fui em frente como CPUR, me formei como oficial e segui a carreira militar. Vamos então agora focar nessa parte. Deixa eu só voltar um pouquinho, Edu. Como é que foi lidar com a frustração de não ter conseguido passar nessas 3 tentativas? Sabe, eu queria puxar um pouquinho isso, que é uma coisa que tem muito no ambiente de negócio. A questão de lidar com a frustração. A gente está sempre... Você é um cara que tenta acertar sempre. Esse é um outro ponto que a gente trabalha aqui no nosso podcast, que a gente só chama as pessoas que se preparam e executam para acertar. Claro, as coisas não saem muitas vezes como a pessoa planejou, erros acontecem, falhas acontecem, mas elas não aceitam o erro pelo erro, né? É completamente diferente a mentalidade de uma pessoa e outra. Se eu errar, tudo bem. Não é isso que a gente prega aqui dentro dos nossos principais pilares. E essa questão de você se preparar adequadamente, formal e informalmente, por exemplo, em termos de estudos, né, em termos de relacionamento, em termos de observação, tem uma série de coisas, mas você se prepara o tempo inteiro para acertar. E você é uma característica sua o tempo inteiro. Você é super disciplinado, extremamente preparado e você executa com o máximo de primor possível, né? Como é que foi lidar tão cedo com frustrações sequenciadas? Essas falhas você aprende, eu acho que foi uma coisa que eu aprendi desde a época do colégio militar, que é a mesma coisa que luta. Você vai lutar, você vai levar porrada, vai chegar algum momento que vai ter alguém mais forte, melhor, que vai te espancar, você não pode sair chorando. Você tem que levantar, se limpar e tentar de novo. E eu acho que isso é uma coisa que o colégio militar ensinou bem, e também o serviço militar de soldado. Você não pode sair chorando, você tem que continuar a missão. E para mim era um desafio, a mais que eu era horrível de matemática, odeio matemática, foi muito ruim para mim. E vendo colegas meus que estavam conseguindo entrar para a academia militar, estavam conseguindo seguir os sonhos deles, e eu não estava conseguindo.
E você começa a sentir, pô, eu sou um perdedor. O que eu fiz errado? E olha que eu fiz muito bem no colégio militar. Eu fui comandante do corpo de cadetes. Em termos de atletismo, de esporte, fiz muito bem. Em termos de a parte militar, excelente, sempre excepcional. Mas a parte acadêmica eu sofri. Então, eu tive que estudar assim muito mais para tentar passar nas provas. E ainda assim não estava vendo o sucesso. Eu fiz hora extra, fiz não sei como chama, tutoring em português, assim, com assistência extra. Assim, tipo, hoje é uma mentoria, né? É hora extra com professor, professor, né? Professores contratados por privados, né? Graças a Deus a gente suportarem tinha fixo lá na academia, não tinha que pagar extra. Então eles ajudavam muito, acolheram a gente, né? Os que precisavam de mais apoio. Aqui chama explicadores. Explicadores, tipo, bom termo. Ainda usam esse termo. Bom termo. Mas foi isso, eu não pode ter medo de cair, e ao mais que eu caí essas vezes, eu fiquei muito frustrado. Olha, eu confesso que eu até chorei, eu fiquei tão frustrado assim para ver que os meus amigos estão conseguindo esse sonho que eu tanto queria. Eu paguei, com o meu dinheiro que eu paguei, eu fui para Nova York sozinho, com acho que tinha uns 15, 16 anos de idade, o dinheiro lá de trabalho no Canil. Peguei um voo, fui para Nova York, naquela época Nova York era um muquifo. Peguei um voo Mambembe para chegar em Nova York, peguei um ônibus para ir para West Point. Meu pai conhecia alguém que conhecia alguém que conhecia alguém que me recolheu lá no ônibus em West Point para me dar um tour, para eu conhecer. Pô, quando eu fui lá, eu senti na pele, eu preciso disso, isso precisa ser parte da minha vida. Eu fiquei maluco com isso, fiquei obcecado, mas não deu certo. Mas ainda assim, o que eu vi? As coisas que eu queria fazer no serviço militar, eu estava louco para ser paraquedista, entrar em serviço de operações especiais, curso de Ranger, curso de forças especiais, salto livre, etc. Eu consegui fazer tudo que eu queria, porque eu fiquei em cima das coisas que eu queria fazer, sem pensar naquele sonho que não se realizou. Que não deu. Não deu, mas tudo bem, tudo funcionou. Mas vamos lá então, Edu. Depois que você... Vamos pegar a tua linha militar de novo. Teve a frustração, como é que você redefiniu sua bússola? Eu gostei desse negócio da bússola, Edu. Vou pegar emprestado, viu? A bússola, de vez em quando, dá uma desorientada, né? Então, não sei o que, você tem que estar com ela muito bem aferida. Como é que você reorientou sua bússola a partir dessa frustração? Você parou? Como é que foi esse momento? Você, não, as alternativas que eu vou buscar são essas, essas e essas. O lado financeiro pesou, o lado mais de longo prazo. Como é que foi essa tua virada de chave? Teve um general, chama General Shaver, era o nome dele. Ele era muito inteligente e eu precisava dele assinar que eu ia ir para a escola preparatória. E eu ainda estava muito obcecado com a ideia. Isso foi em 1983. Eu já tinha ido para o curso de salto, tal, já estava engajado, pronto para entrar em operações especiais. E esse general sentou comigo lá no escritório dele, eu nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e falou: meu filho, por que você quer ir para West Point? Eu falei: eu quero ser formado de West Point, sonho de vida. Ele falou: mas deixa eu te explicar uma coisa. West Point, que eles chamam de Harvard on the Hudson, é uma das escolas mais difíceis de entrar nos Estados Unidos. É tipo qualidade de Harvard para você entrar lá. E assim, eles aceitam acho que 1.000 cadetes por ano. Então, a concorrência é excepcional. E indo para a escola preparatória, não tinha garantia nenhuma que eu ia para West Point. Então, eu ia matar 1 ano da minha vida indo para a escola preparatória, orando para poder ir para West Point no próximo ano. Ia perder 2 anos de vida, sendo que eu já estava 1 ano para ser um oficial militar. E esse general falou para mim: deixa eu te falar uma coisa. Vai passar 2 anos, você vai ser comissionado como oficial militar, você vai ser um tenente. Você acha que em algum militar que alguém vai preocupar de onde que você formou? Não, eles não querem saber qual faculdade que você foi, eles querem saber se você tem um bom caráter, se você tem ética, respeito e se você vai ser um bom líder. Não importa onde você formou, pensa nisso. Aí eu pensei, falei: nossa, tá certo, eu vou gastar 2 anos da minha vida sem garantia nenhuma que eu vou para West Point. Os meus contemporâneos lá, os meus compadres vão já ser oficial militar. Ou seja, eu vou perder 2 anos da vida e eles já vão estar atuando no serviço. Sabe que tá certo. E daí eu desisti da ideia e eu fui em frente. Por acaso, justamente naquela época, voltando naquela coisa de idioma,
Foi em 1984, eu fui comissionado como oficial militar, fui tenente, segundo tenente do Exército, né? Porque eu estava no Exército antes de entrar nos Marines. E na época tinha muita coisa ocorrendo na América Latina com os americanos, nas partes de operações especiais, porque eles estavam muito com medo de comunismo, marxismo, etc. Nicarágua, estavam os contras em El Salvador, precisavam de gente que falava espanhol. Veio para mim um oficial me sondando para querer saber se eu queria entrar em forças especiais, porque eles precisavam de oficiais que falavam espanhol. Você já estava no Exército? Já estava no Exército. Entrei como tenente. Muito, muito raro. Naquela época você precisava ser capitão para cima para entrar como oficial de forças especiais. Eu consegui entrar. Idioma. Então foi assim que foi a minha carreira. E essa porta foi por acaso, Edu? Como é que surgiu o convite? Foi por acaso. Como é que souberam? Você estava no lugar certo na hora certa? Conta um pouquinho mais disso, porque muitas vezes a oportunidade, a gente muitas vezes nem percebe que ela está tão próxima. Uhum. Ela está ali e você tem que dar uma olhadinha para ela com um outro olhar. Muitas vezes um olhar que você nem tem. Mas é um timing que você tem que estar muito assertivo, mas você tem que colaborar para aquilo, Edu. Sim. Explora um pouquinho isso e junto com isso, Edu, eu queria que você falasse, você pega aqui a questão dos valores. Valores que eu te conheço e sei que você tem de sobra. Esses valores na sua formação, eles são inegociáveis para você. Absolutamente. Mas eles foram importantes em cada vitória sua? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu tive muita oportunidade para tomar o caminho errado. Em várias oportunidades para tomar o caminho errado, que seria mais fácil e provavelmente mais rápido, né? Mas eu falo que eu tenho que me olhar no espelho quando eu faço a barba. Eu não quero ver um cara que mentiu ou fez a coisa errada ou pisou em alguém para chegar onde eu cheguei. Eu não queria isso. E pegando o exemplo do meu tio, como eu disse, o meu tio que era da FAB, e eu lembro muito bem, falando, olha, quem não chora não mama, você tem que explicar o que você está querendo, você tem que falar o que você quer e vai atrás. Não é para fazer um self-marketing assim, de ser um cara bruto ou ser arrogante, mas explica o valor que você tem para determinada posição que você está procurando e vê se não dá certo. E eu fiz isso. Eu comecei, quando dava oportunidade para comentar, eu comentava, olha, eu gosto muito de idioma, eu falo idioma. Ah, você fala? Eu falo espanhol. Ah, você é brasileiro? Sou do Brasil, eu falo português também. Nossa, e daí eles começam a escutar. E ficou assim, eu comecei a fazer um pouquinho de marketing. E nisso veio um oficial para mim que ouviu de um outro oficial que eu falava espanhol. E daí até... Mas ele fala fluentemente mesmo? Que sempre tem alguém que fala, eu falo espanhol. Uhum. Mas fala espanhol de rua, né? É outra coisa. E eles me testaram. Quando eu fui fazer a entrevista, eu sentei com 2 oficiais e um civil. E no meio da entrevista o cara falou, ele estava falando em inglês, falou, ok, let's talk in Spanish now. E começou a falar em espanhol. E eu tive que me virar em espanhol com ele, que ele queria realmente ver se eu era operacional, funcional espanhol. Então, mais ou menos isso, esse negócio de marketing um pouquinho, de explicar o que você quer, o que você pode trazer de benefício para a organização que você quer participar, esse clube que você quer entrar, e por que você é o cara mais viável. E foi isso, eu fiz o meu marketing e funcionou, né? Agora eu tive que ralar pra caramba, tive muito treinamento, muita experiência boa e experiência ruim, sabe? Não foi tudo sucesso 100% com, sabe, paz e amor, Care Bears e... Edu, vamos pegar aqui então, Forças Especiais, você entra como tenente do Exército. Sim. E aí, essa etapa agora? Completei o curso, eu fiz o curso de Forças Especiais, saí de lá, fui de volta para a reserva. Na época eu estava louco para ficar na ativa, mas não tinha vaga. Então eu tive que ficar na reserva. Então eu participei em operações contra narcotráfico, na reserva ativa eu voltei, eu trabalhei na época, que chamava da Escola das Américas, que era uma escola que era ligada a operações... remunerado? Remunerado. Sempre. Os Estados Unidos tem um esquema muito bom. Isso aí, só para a gente posicionar, gente, para vocês não acharem, foi para a reserva, então ele perdeu o benefício dele. Assim, se você puder sempre mostrar assim, eu atingi isso aqui, então eu já tinha isso dentro do meu padrão e comecei a buscar aquilo. Só para ficar claro para quem está nos assistindo, entender como é que foi sua estratégia também, como é que você tinha já uma base
financeira que sustentava alguma coisa. Claro que você perdia Sim. alguma coisa, né? Mas tudo fluía, né? De acordo É difícil, olha, para pegar um jovem de 17, 18 anos e falar, olha, você vai gastar algumas semanas por ano durante o teu verão e alguns fins de semana, enquanto teus amigos estão indo para a praia, estão brincando, você vai estar fazendo serviço militar. É difícil articular isso, mas para mim valia muito a pena, porque não só sendo remunerado, ajudaram a pagar minha faculdade. Então, Você foi fazer a faculdade de quê? E eu queria fazer direito, pré-direito, e fui aceito para pré-direito. No final, fiz faculdade básica de só General Studies, estudos gerais, com foco na América Latina. Eu fiz estudos latino-americanos também, muito focado em espanhol, português, literatura, história. Mas eu estava tão com cabeça de militar que eu não me preocupei muito em que eu estava estudando. Eu queria basicamente terminar o bacharel. Foi outro desafio muito grande, porque eu tentava balançar essa vida, foi malabarismo, tentar balançar a vida militar junto com a faculdade, junto com outras coisas que eu queria fazer na minha vida, foi difícil. Eu entrei na polícia para ajudar a pagar a faculdade, porque eu queria um trabalho full-time, trabalho integral, e naquela época eu estava fazendo faculdade na Universidade de Minnesota, em Minneapolis, e eles tinham posições para centro de comando e controle e despacho na polícia e também para policiais de meio tempo trabalhando em áreas muito precárias. Você trabalhava nos que chama de projects, que é onde tem casa popular. E foi onde eu comecei a trabalhar em segurança e polícia, foi com isso. Edu, você trouxe uma coisa, a gente aqui no Brasil, mais recentemente, essa geração que hoje chega aos 18 anos, eu te diria que até os 25 anos, é uma geração que dá menos valor ao estudo que as gerações passadas. Eu converso com algumas pessoas e oriento e falo para eles que não é uma questão só do diploma ou do canudo, né, como a gente fala aqui. Se você não tivesse o teu bacharelado, quantas oportunidades, pode ser em termos numéricos, ou vou até mudar minha pergunta. Você teria chegado aonde você chegou sem aquele diploma? Não. Eu sofri com isso. E você quase não fez, né? Quase não fiz. Eu estava tão fixado... Fala um pouquinho, assim, para a nossa audiência, que tem coisas que tem timing, e lá na frente você está a 3, 4, 5 anos de distância daquilo. Mas ele te inviabiliza, né, numa janela de oportunidade. É isso que muito jovem hoje não compreende. Tem talento, é inteligente pra caramba, pode não precisar hoje. Tomara que não precise a vida inteira. Né? Porque você abre uma revista hoje, ele é estimulado ao sucesso pelo sucesso. Parece que o cara não sofreu, não teve dor. Né? Não. Ele pega ali a revista, o cara ficou milionário, ficou bilionário. Né? E hoje em dia, muitas portas se fecham. Você já deu 2 exemplos aqui que o idioma, o inglês e o espanhol, mudaram completamente as janelas de oportunidade que surgiram para você. Absolutamente. Né? Eu falo um pouquinho dessa importância do diploma no seu caso. Eu realmente achava que o diploma... Primeiro que eu via, quando eu fui para o curso de oficiais, a maioria dos oficiais, o curso básico dos oficiais que você vai, que eu fui para a infantaria. Sim. Os oficiais que estavam lá, a maioria já formaram. E tinha 10% veio de West Point, os outros vieram de outras faculdades. E quando você escutava eles, às vezes eu falava, cara, eu tenho mais inteligência do que esse babaca aqui e ele tem um bacharel e eu ainda não tenho o meu. Como é que esse cara está aqui? E eu não dava para entender, então eu comecei a desrespeitar o valor do bacharel. E era o meu pai que ficava em cima, dizendo, não, você vai precisar, você precisa correr atrás, você precisa terminar. E me levou vários anos para terminar. Foi muito duro para mim, porque eu queria focar tanto na carreira e já atuando, e assim a gente fala em inglês, skip that pass, de eliminar aquele passo tão importante, que eu não valorizei. E, na realidade, eu acho que eu perdi muitas oportunidades naquela época por causa disso. Porque agora, se você abrir o jornal... Você lembra de uma? Eu queria ir para o FBI. Não pode. Não pode ir para o FBI. Você tem que ter o bacharel. Belo exemplo. Tá bom? E já, primeiro, qualquer trabalho no governo americano, trabalho mais mambembe de setor público, você vai ter que ter o bacharel. Não importa em que seja, pode ser em música, mas eles querem ver que você teve a disciplina de completar 4 anos de estudo universitário.
É isso que é o negócio. Eles querem ver que você teve a disciplina de completar. E eu não sei exatamente como aqui no Brasil, assim, os estudos lá, você tem que ter, pelo menos terminar o core curriculum, que é o currículo da escola, que vai ter matemática, ciência, história, idioma, vai ter todos esses componentes nos primeiros 2 anos. E isso já demonstra que você entende alguma coisa do mundo. Se você sai direto... E eu estou generalizando, porque tem gente que é especialista em alguma coisa, sabe? Eu conheço caras que são paramédicos, por exemplo, que podia ser um médico com o tanto de talento que eles têm, o know-how que eles têm, mas eles nunca formaram, então nunca vão ser um médico e não vão para o próximo passo. Mas o cara tem talento. Talvez ele não precise do bacharel, porque ele está atuando tão bem sendo um paramédico, mas vai eliminar várias vagas, e as vagas que têm mais dinheiro, que ganham mais, são as que têm o bacharel. Então, Edu, a mensagem que eu queria deixar para você que nos assiste aqui, né, mais um recorte, talvez você nunca precise, mas se você precisar, você está a 4 anos de distância, em média, daquilo te colocar numa posição que 4 anos atrás você tinha a chance praticamente concretizada. Você troca o certo pelo duvidoso, mas há um caminho que você deveria ter pavimentado lá atrás. E mais um ponto. Tem time na vida da gente. É mais difícil você obter um diploma com 50 anos do que você obter num time que você tinha muito mais tempo sobrando. Você não tinha uma família constituída, não tinha filhos, ou não tinha outras obrigações profissionais, quaisquer que sejam. Então, essa mensagem é muito importante para você compreender que aqui ninguém está falando de sucesso e fracasso. De repente, a pessoa faz tem um custo-benefício, né, um esforço, e ela consegue vamos pegar uma régua de finanças. A pessoa ficou milionária sem nenhum estudo. Hoje em dia, com tecnologias disruptivas, com ideias que são vendidas muitas vezes a peso de ouro, você volta e meia está perto de uma história dessa. Mas isso é ponto fora da curva, é outlier, como a gente diz lá nos Estados Unidos, né? Então, esse ponto é muito importante. E foi muito legal esse teu testemunho, Eduardo, de que você perdeu uma oportunidade estratégica que passou a ser um desejo teu também, ou uma possibilidade muito concreta, que era o FBI. Né? Então, vamos continuar. Aí você foi para as Forças Especiais, tem a questão da reserva. Como é que você continuou a sua carreira militar ali? Eu acho que ajudou muito que eu entrei na polícia para começar, como eu disse, para ajudar a pagar a faculdade. Comecei atuando como part-time, né? Quantos anos você tinha aí, Edu? Anos 21. 21. Porque o Edu está contando essa história toda aqui, a gente acha que ele já está com 40 anos. Tá? Ele só chegou no 21, a gente já vai acelerar aqui. Você vai ver como é que o cara empreende e realiza, né? Eu esqueci de falar um pouquinho. Vamos voltar antes de a gente voltar. Você sofreu que tipo de preconceito sendo um brasileiro, mesmo falando inglês fluente? Você poderia dar alguns exemplos de preconceito que você teve que superar, coisas que você teve que engolir, levantar a cabeça, sair do outro lado, ou você não respondeu para não entrar em conflito? Se você pudesse dar um exemplo também de humildade que você teve, ou de sabedoria, inteligência emocional, o que você quiser. Se tiver alguma passagem que você acha que vale a pena. É interessante isso. Eu nunca sofri assim em termos de preconceito. Óbvio que a minha pele é mais branca de alguns outros, mas eu tinha a tendência de ficar, como a gente fala em inglês, a gente fala birds of a feather fly together, os pássaros das mesmas penas voam junto. E eu ficava por volta dos latinos, porque a gente falava espanhol, curtia as mesmas músicas, tinha a mesma cultura. Então eu ficava por volta dos porto-riquenhos, mexicanos, os dominicanos. Então a gente se dava muito bem. E os negros também. A gente tinha uma turma assim, e eu digo, olha, uma coisa que achei muito bonito no colégio militar que eu fui, era um colégio que era integrado com jovens carentes também. Então, o meu primeiro roommate lá, primeiro parceiro, de você vai compartilhar o quarto com eles, era um jovem negro dos Projects de Chicago. E eu nunca, uma vez no colégio militar, ouvi uma palavra racista. Nunca. Primeira vez que eu ouvi uma coisa plenamente racista foi quando eu fui para a faculdade. Antes disso eu não tinha ouvido, não tinha, isso não batia na nossa cultura e não era totalmente inaceitável. Então eu acho que provavelmente 25% da academia era negro e alguns latinos tinham talvez 10%, se for. Mas eu ficava com esse grupo.
E eu não sentia essa coisa de... na academia, não. Quando eu saí, quando eu entrei no serviço militar na ativa, que eu comecei a sentir um pouquinho. Certas pessoas de certos lugares do país não tinham a mesma afinidade com os latinos. Então você via assim um preconceito para a gente quando que eu estava junto com os latinos conversando em espanhol e a gente fazendo farra e tal. É mais barulhento, faz mais gregário, mais, sabe, mais alto, né? Uhum. E tinha gente que não gostava. E dava para ver que eles não gostavam. E eu via que, às vezes, quando eu estava no curso de infantaria, por exemplo, tinha um certo oficial, que era lá um oficial tático, que era instrutor, que ele deixava a gente para fazer as tarefas mais miseráveis. Uhum. E dava para ver, estava na cara. Castigo, né? Castigo, dava para ver que estava na cara. E eu vi que quando eu estava por volta dos brancos, dos caras que eram os americanos, e eu conseguia eu tinha um ouvido muito bom para os idiomas e para o sotaque, e eu notei, até meu pai tinha falado para mim, nossa, quando você está por volta dos sulistas, você fala que nem um sulista. Eu comecei a pegar a gíria, a pegar o jeito deles falar, me tratavam diferente quando eu estava com eles. Então, você vê que você está dependendo qual grupo você está, você pode sofrer. Mas eu não deixei impedir a minha carreira, não, viu? Eu sempre fui muito igual com os grupos, sempre me dei bem. Perfeito. Tanto que quando eu fui seguindo a carreira como oficial, eu fiz questão de sempre ter um grupo bem integrado. O meu staff, quando eu fui, antes de terminar a minha carreira, eu fui comandante de batalhão. Eu tenho uma foto do meu staff, do meu comando Estado-Maior. Era mulher, era negro, era branco, era latino, era chinês, japonês, tinha de tudo. E eu fiquei muito orgulhoso disso, a gente ter um staff tão bem integrado e com muito sucesso. Eu acho que dá mais sucesso quando você está mais integrado. Mas, para responder a pergunta, eu nunca senti muito preconceito assim, não. Eu não tive quando sotaque. Você percebeu, a mensagem que fica aqui, então, para a nossa audiência é que você se adaptou muito rapidamente. Tem que adaptar. Você tem que adaptar. Se você e não confrontar, né? Não. Porque a sabedoria que você teve ali, a tua inteligência emocional funcionou bem ali. Sim. Você se adaptou rapidamente, percebeu algumas características e soube também equilibrar a situação. Claro. Não pode bater de cara. Olha, um dos meus melhores amigos é um negro que recém saiu dos Marines e ele mesmo fala, ele foi um sargento-mor, saiu como sargento-mor. E ele fala, olha, eu podia ter batido de cara com todo mundo que quer ser racista comigo, mas não compensa, você não vai vencer a batalha. Nem a guerra. Então, não adianta o quanto que você bate de cara com esses caras, não vai melhorar as coisas. Então, não digando que você tem que a gente falar em inglês termo de canino, que você vai rolar no chão e fazer xixi. Não, você também não vai encarar, não vai deixar uma pessoa te insultar ou te maltratar assim. Perfeito. Mas você também não pode ficar batendo de cara com todo mundo. Não pode levar aquilo como um dogma, né? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o ponto, isso, né? Isso. E aí fica também mais um recorte. Pô, eu acho que a gente vai ter tanto recorte aqui nesse podcast que vai ser difícil até fazer a seleção. Mas vamos lá. É porque são pontos-chave mesmo que a gente discute aqui. Esse podcast é para trazer coisas que você possa voltar e refletir. E esse é o tipo de prazer que a gente tem aqui, Edu. E você está propiciando isso. Vamos continuar ali. Continua ali. Onde nós paramos ali. Você entrou para a polícia. Entrei para a polícia. A polícia onde? Fazendo o quê? Como é que foi tua trajetória dentro da polícia? Comecei enquanto eu estava na faculdade em Minneapolis. Naquela época tinha o famoso show Miami Vice, que estava filmando na Flórida. Tinha muita fama na Flórida e eu queria ir para a Flórida. Então eu fui... e olha, de novo, falando de sucesso, não sucesso, eu concorri, eu acho que eu apliquei para umas 30 e poucas polícias. E eu, militar, latino-americano, fala espanhol e português, eu falei, pô, eu vou conseguir facilmente, eu vou conseguir vaga. Não é bem assim, não. Dos 30 e poucos que eu apliquei, recebi 8 para voltar para ser entrevistado. E lá é entrevista, é psicológico, é... prova física, é muito teste, é muito difícil. Naquela época estava bem difícil conseguir um emprego. E eu consegui 2 muito bons, no final eu acertei o de Orlando, fui para a polícia de Orlando. Trabalhei lá e foi excelente. Voltando àquele assunto de brasileiro. A fama do brasileiro, o brasileiro até que não tem muita fama. Todo mundo nos Estados Unidos acha, festeiro, eles são legais, as mulheres são bonitas, eles têm praias bacanas, é assim. É importante passar essa percepção, tá, gente? Porque muitas vezes você esquece que não é o que você é o que
É como te rotulam. Como te pensam. Né? Então, como te percebem, melhor dizendo, não é nem como rotulam. Se você não entender como te percebem, você não joga o jogo. Sabe? Então, isso vale para uma empresa também. Como é que a sua empresa é percebida naquele mercado, naquele segmento? Porque você aí muda a sua estratégia de comunicação, ou sua estratégia genérica mesmo. Então, essa questão da percepção, se você ficar preso a só o que você acha que você é, ou que você tem certeza que você pode estar cometendo um erro estratégico de grandes proporções, tá? E agora eu vou falar da reputação dos brasileiros, pegando o gancho nesse assunto mesmo. Porque quando eu fui para a polícia de Orlando, tem muito brasileiro em Orlando, muito mesmo. Agora tem até mais, né? Naquela época, isso foi em 1988, 89, que eu estava lá, tinha bastante, mas não tanto como agora. Era mais turista mesmo. A reputação do brasileiro em Orlando era muito ruim. Tanto que eu tinha um treinador, o policial, você trabalha com treinador por um tempo antes de você trabalhar sozinho na unidade. E ele falou, eu estava trabalhando naquela área do International Drive, que é uma área que tem muito hotel, muita área turística. E a gente parou em frente do Hotel Hilton e ele falou para mim, olha, só para você saber, é bom você não anunciar que você é brasileiro para ninguém. Fica quietinho. Eu falei, ué, por quê? Porque eles não têm uma reputação muito boa. A fama do brasileiro aqui não é muito boa. Eu falei, como assim? Tava vindo grupos e olha para ver como um pequeno elemento podre pode apodrecer para todo mundo. Os brasileiros que iam lá com esses grupos enormes de turismo, e via muito jovem, muito baderna, né? Muito farofeiro, ia lá, iam para os hotéis, roubava tudo das paredes, roubava quadro, roubava televisão, roubava coisa das lojas, fazia muito barulho, ia para os restaurantes, não pagava a conta. Então, a fama ficou ruim para o brasileiro lá. E isso, falando então de business, você tem que saber, você tem que ter a inteligência de onde você vai atuar. Vai que você vai para os Estados Unidos e quer abrir um business lá, você quer fazer um trabalho. Claro, você pode fazer. Eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, mas a fama do brasileiro nos Estados Unidos é o quê? País corrupto, país que não tem compromisso, que não vai conseguir cumprir a missão. Você tem que realmente se vender como um diferencial que você não é desses. Tá? Eu acho muito importante para as pessoas saber que em business o brasileiro não tem uma fama muito boa. É verdade, Edu. Isso daí, essa questão da percepção é um ponto central, tá? Sem dúvida nenhuma a gente vai continuar, tem muita entrevista ainda, mas esse é um ponto central para você entender. Não é para ficar puto, gente. Não é para ficar nervoso. Não é para achar que a gente está falando mal do país que a gente ama. É para você não tampar o sol com a peneira. Exatamente. É só isso. Sabe? Então, assim, vou deixar claro aqui, porque a gente não quer ter aborrecimento aqui. Não defender o Brasil. Não, não é nada disso. Não, esse é o reality check, é a realidade. Reality check, perfeito. É a confirmação, a verificação da realidade. Esse é o termo em português, para você saber exatamente... Se de repente você faz um investimento, esse investimento tem uma barreira intransponível, cultural. Então, assim, não vale a pena. Você tem que fazer num outro estado ou num outro país, por exemplo. Agora, o bom é que tem tanta história de sucesso de brasileiro agora que já pavimentou, agora melhorou. Não é que nem estava em 1990, agora melhorou bastante. Investimentos, né? O Brasil investiu muito. O brasileiro investiu muito. Principalmente na Flórida, né, Edu? Muito. Em Nova York, na Flórida, Connecticut agora tá cheio de brasileiro. Nossa, cheio. E estão indo muito bem. Então, assim, só no bairro... Fala esse lado bom também, né? Nossa, o bairro que a gente mora, a minha mulher é brasileira e, sabe, a gente mantém a cultura em casa, escuta música, come comida, faxineira brasileira, ela vai para manicure brasileira, a gente pega comidinha brasileira e a gente tem o benefício de fazer até entrega em casa comida brasileira. Meu filho faz aula em português, então a gente tem o orgulho de ser brasileiro e mantemos a cultura, mas sempre olhando para demonstrar que a gente faz com orgulho, fazemos com ética, respeito, sabe? O bairro que a gente mora tem muito brasileiro, muito. E a gente gosta muito de morar lá. E o legal é que as pessoas que a gente convive são pessoas que estão tendo sucesso lá. Por quê? Porque eles entram lá com disciplina, trabalham direitinho, fazem as coisas da maneira correta e está dando uma reputação boa para os brasileiros nos Estados Unidos. Olha, eu vou te falar, eu trabalhava na Bloomberg, quando eu estava na Bloomberg,
9 pessoas, 9 brasileiros daqui do escritório, que eram os bam do escritório, todos foram para lá agora. Pô, Tá que bom? legal. Estão lá. Isso é muito importante. A gente passou a exportar uma classe executiva de primeira. Não, e não só executivo, nível, né? veio gente que estavam assim, em nível de lower level management, assim, de gestão assim, básico, gestão júnior, que estão lá. Estão lá. Então, tá indo bem. Nós vamos chegar na Bloomberg, Edu. Vamos voltar lá na polícia de Orlando. Como é que foi a tua trajetória lá? Vamos resumir um pouquinho para a gente chegar depois a finalizar a tua trajetória militar. Olha, polícia nos Estados Unidos é uma carreira muito boa. É muito boa. Salário bom, benefícios bons. Dá uma ideia de salário só para as pessoas. De hoje. Todo estado é diferente. Orlando até que paga muito bem agora. Um policial trabalhando em Orlando vai ganhar na faixa de uns $80 mil por ano. E alguns, como eu, que eu trabalhava em divisão canina, operações especiais, tem o carro para levar para casa, carro para o seu uso, todo equipamento, treinamento, é muito bom. Eu acabei saindo de Orlando porque o salário era muito ruim na época. Eu estava ganhando, acho que $17.500 por ano. E eu fui de volta para Minneapolis para trabalhar lá, porque lá estava ganhando $22.500 por ano. Então, já imediatamente, no primeiro ano, eu consegui 25% a mais, né? Daí fui para 27 mil em um ano depois. Então eu resolvi ir para lá, embora é um lugar muito frio, né? Mas é um lugar bom para trabalhar como policial. E depois disso eu fui para Seattle, fui para a área metropolitana de Seattle, que eles queriam cultivar um programa canino lá, e eu já estava trabalhando com caninos. E eu fui para Monroe, que é uma cidade no subúrbio de Seattle, e foi uma experiência maravilhosa. Fiquei lá em Seattle 15 anos. Bem no auge, quando estava começando a Amazon, Microsoft e tal. Boeing já estava instalado, óbvio, Starbucks. Mas foi muito bom. E lá o salário é maravilhoso. Um policial lá ganha na faixa de $100 mil por ano com um take-home car, o carro que vai para casa, treinamento excelente. E detalhe, não tem imposto estadual, então você põe muito mais dinheiro no teu bolso. Né? Tudo pesa, né, Edu? Tudo pesa. Tudo pesa. Então, vamos lá, Edu. Depois de Seattle, você quer falar alguma coisa de Seattle? Assim, lugar muito bom para viver, viu? Eu recomendo para qualquer pessoa que quer passar um tempo nos Estados Unidos, é um lugar bem legal. Muita geração, muita empresa de ponta, né? É um lugar central também, né? Assim, em termos de negócios, né, Edu? É um ponto, um hub estratégico nos Estados Unidos. Muito importante. Né, em termos de aviação, que lá você conecta para o país todo. Sim. Muito voo internacional também, né? Muita conexão com a Ásia, mas é um lugar que, se você quer, assim, para um jovem que quer começar na área de tecnologia ou que quer trabalhar na área de gestão de tecnologia e até fora de tecnologia, a parte de logística é maravilhosa. O Amazon abriu um centro de instrução lá que é excepcional. Então, e você tem a facilidade de chegar, como se diz, perto da Califórnia, perto de Oregon, perto do Canadá. Você cruza para o Canadá facilmente, mas é um lugar com qualidade de vida muito, muito boa. Nunca pensou em ir para o Canadá, não, Edu? Eu pensei, normalmente, né? Trabalhei muito tempo lá. Diz que pagam melhor lá, né? Tem umas coisas A qualidade de vida é excelente, mas é muito difícil ir como imigrante para o Canadá. Né? É um pouquinho mais frio, tem umas áreas que não são tão ruins. Vancouver é uma cidade excepcional. Eu passei muito tempo treinando com a polícia lá. Eu passei 6 meses morando lá, treinando com a polícia, tanto na parte de SWAT, na parte canina. E amei, são muito bons anfitriões, são lugar excelente, qualidade de vida é excelente, mas é muito difícil. Para ir como imigrante lá, para você ter que chama de Landed Immigrant Status, é pior do que o Green Card americano, é muito difícil. A pessoa que tem, ou você tem família lá, que vai ser o teu sponsor para você poder entrar, ou você tem que ser médico, advogado, alguma coisa que eles estão procurando para trabalhar lá. Tem algumas exceções que tem pessoas que, por exemplo, que trabalham no setor de óleo e gás, que vão trabalhar lá no Noroeste, no Yukon Territories, bem lá no fim do mundo, que eles têm emprego para eles, mas é muito difícil para o Canadá. Perfeito. Edu, vamos falar um pouquinho da tua experiência em Forças Especiais, porque depois a gente vai migrar para o teu mundo privado. Como é que foi a sua transição? Conta um pouquinho da história de Forças Especiais, os principais desafios, se você puder, e o que isso deixou como legado para você a partir do momento que você se desliga das Forças Especiais. Então, eu entrei em Forças Especiais em 1985 no Exército Americano. O Exército Americano, Forças Especiais é o termo genérico do Exército, que é o FE aqui do Brasil, né?
E eles geralmente têm equipes de 12 homens. Hoje em dia eles estão deixando entrar mulher, mas ainda não tem equipes de equipe alfa, chama de equipe alfa com mulheres. Mas é 12, 2 oficiais e 10 soldados. Os soldados normalmente são sargento para cima. 2 especialistas de comunicações, 2 especialistas de demolição e construção, 2 especialistas de armas, 2 especialistas de inteligência e de paramédicos. E com esses oficiais e suboficiais, você cria uma equipe que trabalha com autonomia, qualquer lugar do mundo, e geralmente eles têm especialidade, cada grupo de forças especiais, o 7º grupo, por exemplo, tem foco da América Latina, o 1º grupo tem foco da Ásia. Então, eles têm foco da área e você aprende idiomas e vai participar em operações nessas áreas, para você ficar bem assim, aperfeiçoado com a cultura, para você entender a cultura. E vira e mexe, você vai fazer operações, vai fazer intercâmbios e trabalhar com forças de vários países. Eu tive o benefício também de trabalhar na Embaixada Americana aqui e fui oficial de ligação com operações especiais e a gente lidava muito, fiz missões aqui com os SEALs aqui no Brasil, com o GRUMEC, com Forças Especiais, aqui com o FE do Brasil, com o PQD, então com vários, até com o BOP no Rio de Janeiro a gente fez operações. Então foi uma oportunidade de trabalhar com órgãos do mundo inteiro, mas essa equipe sendo tão pequena assim, tão autônoma, você não tem muita logística, não tem muito equipamento. Você tem que atuar como uma equipe pequena, você vai para determinado lugar e você vai fazer operações lá. E às vezes a operação pode ser uma coisa, vamos construir uma escola, a gente vai fazer imunização para um vilarejo onde estão precisando de apoio médico, pode ir para apoiar algum outro grupo governamental que está fazendo algum projeto lá, projeto de água, o que seja. Mas a equipe sendo tão pequena assim, você tem que ser um self-starter, você tem que ter autonomia, você tem que ter iniciativa e motivação, porque não vai ter ninguém lá, não vai vir um batalhão atrás de você com toda a logística. Você está precisando do caminhão? Desculpe, meu amigo, você está na África sozinho, você vai ter que se virar. Então, a gente aprendia muito a fazer as coisas sobre as coxas, né? Mas de uma forma boa, que você realmente aprende a lidar. E outra coisa que você aprende é lidar com culturas. Eu fui com o pé para trás quando eu fui para o Oriente Médio. Sabe, depois de 11 de setembro, você já estava com receio. Eu criei muita amizade boa e amei a cultura. Eu acabei amando, porque você vê que cada pessoa que você encara no mundo, assim, no meio do nada, eu estive em Iêmen, que é um dos países mais pobres do mundo, nas montanhas, onde a gente via os terroristas, você vê os caras lá treinando e eles vê vocês. Então, você tem que assim, atuar com um jogo de cintura. Mas você aprende a lidar com pessoas e você aprende a amar as pessoas. Foi muito interessante esse trabalho de Forças Especiais. Eu queria fazer mais um recorte. Você citou essa questão, a gente já falou da adaptação, mas você usou um termo muito interessante dentro dessa questão das Forças Especiais. De maneira indireta você usou esse termo, mas é fazer com o que você tem. Não foi nenhum termo, é uma frase, né? Mas assim, e isso no mundo dos negócios, né? No ambiente empresarial, no ambiente de negócios, a gente encara isso aqui o tempo inteiro. Você nunca tem todas as ferramentas que você precisa. Não. Normalmente você não tem os recursos que você precisa. Eles não são abundantes. Eles não estão a um clique de distância ou um passo de distância. Vou ali no estoque e vou pegar aquela ferramenta que vai... A licença de inteligência artificial que já vem prontinha para eu pegar e fazer um data mining ou me ajudar numa tomada de decisão. E isso pode ser no mundo real e pode ser no mundo virtual. O mundo era muito real nessa época para você, bem mais real do que agora. Você lida com ameaças invisíveis, né? Você lida com ferramentas que potencializam coisas boas invisíveis, né? Também nesse mundo virtual. Isso te ensinou demais, não te ensinou? Muito, muito, muito. Olha, pessoas geralmente você vê na televisão grupos de operações especiais, você pensa, a gente vai todo mundo entra no avião, vai para a aeronave, vai para outro lugar do mundo, que nem o Tom Cruise, esses caras entram lá com todo aquele equipamento, tem os caras no outro lado do mundo te escutando, trazendo drone. Não tem nada disso. Ninguém vai ao banheiro, né? Não é? Ninguém come, ninguém dorme.
Eu estava num lugar onde o nosso apoio mais perto, o apoio aéreo, era 3 horas e meia de strip alert. Strip alert quer dizer que eles estão lá esperando para você ligar, mas ia levar 3 horas e meia para eles se deslocar para vir para você, se fosse viável, dependendo do tempo, né? É muito difícil. Então, você não pode ficar esperando que o Papai do Céu vai cair no teu colo com toda a ajuda que você precisa. E, infelizmente, as pessoas que vão... Falar um pouquinho do setor corporativo. Os que vão para uma corporação grande, uma multinacional grande, que tem todas essas mordomias e todas essas facilidades, talvez vão ter muita dificuldade de ir para uma companhia menorzinha, se eles vão atuar num lugar que tem menos recursos. Vai ser difícil para essa pessoa. Ao mesmo tempo, o militar também. Você pega um cara que trabalhou no exército, sempre com batalhão, com aquelas forças de logística e apoio por volta, ele não consegue atuar com 12 caras com uma mochila de 80 libras, com o que você está carregando é o que você tem. Essa pessoa não adapta bem para isso. Então, eu acho que é muito importante, e tem um livro muito bom em inglês, não foi traduzido para o português, pelo que eu saiba, chama Core Business. Core, C-O-R-P-S, Business, que é negócio do corpo, que fala do corpo de fuzileiros navais e como a gente tem essa agilidade e esse senso de ser expedicionário, de ir para outros lugares com agilidade e facilidade, sem ter que preocupar com a logística por trás. É muito bom esse livro para aprender isso, porque, olha, a pessoa não sempre vai ter esses recursos. E hoje em dia eu falo que até nas grandes multinacionais, eles estão começando a trabalhar sendo mais enxuto, né? Eles não vão querer gastar um monte de grana. Então, por exemplo, a empresa que eu trabalho agora, a News Corp, eles estão no mundo inteiro. Mas tem alguns escritórios, por exemplo, aqui em São Paulo, é pequenininho. Então, a logística deles, o apoio, vai ser pequenininho. Eles não vão ter todas as mordomias que tem em Nova York, em Londres ou em Hong Kong. Então, você tem que se adaptar. A gente vai chegar lá, onde você está hoje, que é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores corporações do mundo. O Eduardo falou uma coisa aqui muito importante que eu queria trazer também para a nossa realidade, a realidade empresarial brasileira. A gente já fala isso algumas vezes também, em alguns cortes que a gente faz, que o empresário brasileiro, muitas vezes ele se torna empresário e ele é estimulado a se tornar empresário. Mas ninguém explica para ele o que ele precisa, quais são os pré-requisitos, quais são as dificuldades, aonde ele está se metendo. Sabe? E ele nem tem na família, no núcleo familiar dele, ninguém que seja empresário. Porque se ele tivesse alguém, eu tenho certeza que esse cara fala, cara, cuidado onde você está se metendo. Não é assim. Eu não tinha experiência nenhuma, eu me ferrei muito antes de eu conseguir virar meu negócio. Se eu virei. Então, tomem cuidado. Abrir uma empresa hoje, você é estimulado em qualquer estado, em qualquer município, a abrir uma empresa muito rapidamente. Certifique-se que você está preparado para abrir essa empresa. Também ninguém está dizendo aqui para você ficar esperando e você nunca ficar preparado. Mas, assim, busque ajuda em pessoas que já tiveram essa experiência. Contrate um consultor, um especialista que te trouxe até aqui. É a história, muitas vezes, que eu digo do muro. Você pega, constrói um muro. Tá? Você quer parar? Eu volto. Tá? É a história que eu estava falando do muro. Você pergunta, Edu, você pergunta para várias pessoas, de vez em quando eu faço esse teste. Você contratou um muro. O muro você pagou R$1.000. Você foi lá, pegou o projeto, entregou lá pro cara, o cara fez o muro, o muro caiu. Mas você precisava do muro. Você fez, mandou fazer o muro de novo. Mais R$1.000. Quanto custou o muro? Aí as pessoas respondem, R$2.000. Não, o muro custou R$1.000. R$1.000 foi o teu erro. Erro de projeto, erro de contratação, erro porque o cara que você contratou não sabia fazer, porque foi feito num lugar errado, porque choveu. 90% das pessoas respondem. Pessoas inteligentes e preparadas. Eu não estou aqui medindo se a resposta está certa ou está errada. Muitas vezes eu pergunto para entender se a pessoa percebe o que é custo afundado. E o que realmente ele está enfrentando no mundo. Não, e o fator do tempo? O tempo custa muito mais. Muito mais. Você gastou o teu tempo. Coloca. Então, esse ponto, Edu, é um ponto muito importante. E foi muito bom você ter trazido ele para cá. Um ambiente empresarial nosso aqui no Brasil, eu digo que o cara tem que ser mágico. Porque ele tem que pagar imposto, ele tem que saber ser administrador, contador, vendedor,
comercial, né? Marketing, fazer um pouco de tudo. Conservação e limpeza, conhecer de tecnologia. Então, quanto menor o porte da empresa no Brasil, mais mágico e preparado, mais multitarefa esse empresário tem que ser, esse empreendedor tem que ser. Mais uma vez, não vamos esquecer que a gente trabalha empreendedorismo como elo de ligação da sociedade como um todo. Então, se você é um servidor público, seja um servidor público empreendedor. Esse é o conceito que a gente trabalha aqui. Edu, vamos voltar vamos agora para a transição do teu mundo militar para o teu mundo empresarial. Você deu alguns spoilers aí para a gente, mas fala assim, eu tomei essa decisão por causa disso e foi fundamental para eu conseguir fazer essa transição, determinadas características. E para onde você foi? Eu estava no serviço militar, depois do 11 de setembro, eu voltei para a ativa, eu fui convocado para voltar para a ativa e eu acabei entrando e saindo, passei 7 anos e meio ficando na ativa, mas pipocando de volta para o serviço policial nesse tempo, mas 7 anos e meio com muito do tempo fora dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que daí nessa época eu já estava vendo que ia parar de não ia ter tantas oportunidades de ficar na ativa e eu tive uma oportunidade muito boa para ajudar com operações de comando e controle para operações de grandes eventos. Então, Olimpíadas e Copa, etc. Foi quando conheci o Eduardo, que foi uma boa experiência trabalhando com a Multilink. E não foi assim uma coisa que eu fui perseguindo. Eu queria ainda continuar no serviço militar, mas eu vi que ia ter poucas oportunidades. E outra coisa que aconteceu, eu estava na reserva. Uma coisa que eu tenho que entender no Brasil é que quando você está na reserva ativa, você continua fazendo os mesmos cursos na ativa, se você quiser, não é mandatório. Se você quiser indo acompanhando para você subir na carreira e ir para o próximo patente, você tem que fazer os cursos, você tem que sair, deslocar para fazer operações fora dos Estados Unidos, você tem que participar em treinamento, você tem que conseguir seguir as normas e as regras da ativa. Eu consegui fazer isso. E então eu peguei esse emprego com a Multilink, que deu uma certa liberdade para eu continuar como militar, e eu fui seguindo a carreira. Uma coisa que me ajudou para a parte corporativa, que tem que comentar, e que esses cursos que os militares fazem você é obrigado a fazer, o curso de aperfeiçoamento. Cada nível da tua carreira você tem um outro. E não é só na parte de como ser um líder. As pessoas que não entendem o serviço militar, vê na televisão, eles pensam que a gente só grita ordens e é isso que a gente faz. Cara, poucas vezes eu tive que gritar com alguém no serviço militar. Principalmente em zona de combate ou em áreas de conflito, é muito quieto, não tem que falar nada. O profissionalismo já está lá, já sabe o que é para ser feito e já vai fazendo. Tem a iniciativa. Claro que você vai fazer determinada ordem de operações de que vamos fazer, quais são os objetivos, o que a gente tem para fazer, que recursos que vamos usar, como que a gente vai entrar, como que vamos sair, etc. Mas você tem que ter confiança no teu pessoal. Então, esses cursos não só são de liderança, mas eles focam muito na área de logística, de gerenciamento, de gestão, orçamento, como lidar com orçamento. Coisa que as pessoas têm medo é número, né? Cara, eu tinha medo, eu sou ruim de matemática, imagina eu como... Tem gente que vê planilha, peraí, tal, planilha... Gente, eles faz o básico. Eles falam pra gente, quando você é militar, quando você é oficial, quando eu fui pro curso de capitão, que eu fui para ser comandante de companhia, uma das primeiras coisas que falam é, cuidado, que senão você vai para cadeia. Cuidado. A pior coisa vai ser para você ir para cadeia. Por quê? Você é responsável. Minha companhia, a única companhia... Prestação de contas, né? Prestação de contas. Eu fui comandante de companhia, eu fui para os Marines. Eu fiz uma transição e fui para os Marines, para operações de reconhecimento, o Recon, que é o equivalente ao COMANF, Comando Anfíbio aqui do Brasil. E quando eu fui para o Recon Company, eu fui comandante dessa companhia lá no Alasca, e a gente era a única companhia que era remoto pra caramba. É a mais longe que tem dos Marines, é lá. É a companhia responsável para paraquedismo, tem equipamento de alpinismo, montanhas, mergulho, todas as coisas que a gente faz, só que faz em ambiente frio. Então tinha muito mais equipamento. Só de equipamento era mais de 38 milhões de dólares de equipamento. 38 milhões. E eu, cara com 30 e poucos anos, assim, capitão, assim, responsável para tudo. Vai que falta alguma coisa, para quem que você acha que eles vão olhar?
E eu tive uma ocasião que a gente fez uma operação de mergulho e era salto de paraquedas, entra na água e vai para mergulho. Um dos sargentos perdeu uma arma. Perdeu uma arma no mergulho. Acontece, mas, quem que é o responsável? Sou eu. Vai para mim. E eu não queria ir para cadeia. Então, sabe? Então, você vai aprendendo como lidar com essas coisas, o que você tem que fazer, a gestão, a parte de gestão que você aprende no serviço militar, com esses cursos, é uma coisa que, infelizmente, não existe no mundo corporativo. Você pega um cara que é um gerente júnior, qual curso que ele vai? Talvez ele vai para alguma faculdade aprender um seminário, alguma coisa, mas ele não tem esse tipo de acompanhamento que a gente tem no serviço militar, onde tudo é muito bem definido. Você tocou num ponto, Edu. Assim, eu sempre fui... Não é que eu fui contra. A gente viveu uma onda aqui de universidades corporativas. E todo mundo que me perguntava qual era a minha opinião, eu falava assim, não é um negócio da empresa. Então ela tem que fazer uma parceria com quem domina aquele tema. Sim. E hoje a gente está vendo uma explosão também de instituições que redescobriram a educação. Então tomem cuidado. Por lucro. E acha que é bacana. Aí vai fazer o quê? Aí pega, dá uma travestida, te promete um conhecimento expresso, porque a galera também é atraída o quê? Por mágica. Aprenda 70 conceitos de gestão em 3 dias. Não existe. Aí ele mistura com uma balada, com um coquetel, com não sei o que e tal, tudo é animação. Aí você sai de lá, parece festa de final de ano, ou então convenção de grandes empresas. A hora que o cara sai de lá, ele sai com uma adrenalina, aí passa uma semana, o cara... nem lembra o que ele fez. Nem lembra o que ele fez. Então não é uma coisa chiclete, que eu digo, né? Não é aquela coisa que gruda. Então, esse ponto, Edu, você me deu aqui a oportunidade de trabalhar isso. Obviamente, tem empresas que valorizam muito essa questão da formação, mas o Brasil se distanciou um pouco disso. E aí eu acho que essa questão da digitalização, o pós-pandemia, eu acho que nós saímos pior da pandemia do que entramos, por incrível que pareça. Não sei se foi um pouco da comodidade, também nem estou generalizando aqui, tá? Tem gente que faca nos dentes. Eu acho que eu sou da linha faca nos dentes, você também é. Eu cobro isso dos meus filhos. Então, assim, lá em casa não tem conversa. Assim, e se não faz, eu mostro que eu não vou carregar. Vou carregar até um certo ponto. Um certo ponto em diante, vai a sorte da vida, vai a aposta que fizeram, não tem problema nenhum. E eu procuro colocar isso para frente também. Então, Edu, muito obrigado por você ter trazido essa questão do teu avanço. E tudo ali está encadeado, né, Edu? A tua formação, a tua habilidade de gestão, aquele tipo de ferramenta, a aplicação dela e a prestação de contas. Acho que a gente perdeu, Edu, já te passo, a gente perdeu um pouco do pertencimento. Eu vejo muitas pessoas dizendo, você tem que dizer, eu sou dono de 220 milhões de avos do Brasil. Esse dinheiro público, ele é meu também. Então, se eu não concordo com um determinado gasto, eu tenho o direito de me expressar. Absolutamente. Então, isso é um princípio básico de liberdade de expressão que eu espero que nunca seja perdido aqui no Brasil. A gente está vendo alguns exemplos um pouco complicados. Não é o objetivo daqui da gente fazer crítica a lado A, lado B, política, nem nada. Mas a liberdade de expressão ela é fundamental, até no seu organismo núcleo, que é o seu ambiente familiar. Se teu filho não pudesse expressar para você, porque ele está sendo tolhido por medo e tal, como é que você vai tratar aquilo de uma maneira correta? Então, Edu, volta aí a palavra para você. Isso é um ponto muito interessante que eu vejo a diferença cultural entre os Estados Unidos e o Brasil. Entre os Estados Unidos e a América Latina, e aliás, entre muitas partes do mundo, é que a gente tem um sistema hierarquíaco que é muito rígido. E poucas vezes eu trabalhei muito aqui no Brasil com órgãos militares e policiais, segurança pública. Poucas vezes eu vi a oportunidade onde um soldado, um cabo, podia falar para o oficial, olha, eu acho que a gente devia fazer tal coisa. Pouquíssimas vezes, porque não é a cultura aqui. Nos Estados Unidos, nos Marines, quando eu era comandante de uma unidade, uma das primeiras pessoas que eu queria ouvir opinião é, novato, o que você acha? O que você está vendo que está errado aqui? E no começo eles não querem falar, fica um pouquinho travado, mas você dá a oportunidade, você vai ouvir opiniões, às vezes você vai ouvir uma coisa que, é uma epifania.
Ninguém sabia disso? Por que ninguém falou isso antes? Alguém botou o ovo em pé. Ali, né? E os caras são inteligentes. Você tem gente que é muito inteligente lá. Perfeito. Tá? Então, eu acho muito importante isso. Tocando também no assunto de educação, eu acho que eu realmente o benefício militar de ter esse acompanhamento e avaliações constantes. Estão sempre sendo avaliado. E indicadores, né, Edu? Métricas, indicadores bem definidos. Exatamente, super bem definido. E é honesto, às vezes brutalmente honesto. Você é muito ruim nisso e não deve estar fazendo isso. É muito importante. Na parte corporativa, setor corporativo, não tem muito disso, não. Eu acho que as avaliações que eu vi no setor corporativo e continuo vendo, não são muito honestas. É muito agrado. Sabe? Zezinho fez muito bem. Na nossa cultura, isso talvez esteja exacerbado, sim. É ruim? É muito ruim e é um ponto. Vale mais um recorte aqui. O que o Eduardo está falando cuidado com o teu networking. Aqui no Brasil estão vendendo o networking como um grande achado de novo. Você precisa fazer networking. O que é o networking que você está fazendo? Em nenhum momento eu vejo a palavra competência associada ao networking. Incrível! Eu falo para os caras assim, eu falo assim, vem cá, você vai fazer networking, mas o networking vem antes da competência? Ou qual é a base que você tem para estabelecer o teu networking? Não, aí você vai para um ambiente de networking, é um ambiente de farra. Não é bem farra, é um ambiente, vamos botar, artificial. Artificialmente, tem que ser legal. É mais social do que profissional. Estudar passou a ser, não, eu tenho que estudar, mas tem que ser legal, pô. Tem que ter bebida, né? Tem que ter música alta, tem que ter festa. Eu posso fazer o quê? Eu tenho que jogar ping-pong. Eu tenho que ter uma mesa de totó no meu ambiente de trabalho. Pô, eu sou contra ter um ambiente de... Não sou. Mas peraí, o cara vender isso como um grande ambiente, como uma grande solução, será que vai durar? Eu conheço uma empresa que está em todos os jornais hoje e que vendeu isso. E foi exaltada. E que angariou ali jovens e mais jovens que tiveram a empresa como uma grande referência. Hoje estão escondendo a empresa no currículo. Edu, deixa eu te falar uma coisa. Sabe? Então, assim, e era tudo isso aí. Você chegava, cara, meio-dia, você estava fazendo uma reunião, que eu fui lá oferecer meu produto, tava o cara jogando ping-pong. De skate. Aí eu falei assim, mas nós vamos fazer reunião com esse barulho aí? Não, aqui é ambiente livre, é tudo aberto. Eu falei, mesmo? Como é que a gente vai fazer reunião com o cara jogando ping-pong do meu lado? Então, assim, não era era uma coisa tão ostensiva em que a performance ou o objetivo final, ele estava em segundo, terceiro, quarto plano. Então, assim, ninguém está dizendo aqui, gente, que esses ambientes não devam existir. Mas eu acho que a coisa exacerbou num ponto que está sendo vendido como uma coisa descolada, como uma coisa legal, como uma coisa bacana. Quando você vê uma filmagem de Google, vai lá, visita a Google, pô. Visita a Google e você vê se o cara começa. Para! Isso que eu ia te falar. Eu tive um benefício agora com a News Corp de viajar muito com o CEO. Nessas viagens eu conheci o Zuckerberg, eu conheci o Andrew, conhecia os chefes, o Tim Cook, fui para a Apple, fui para a Google, fui para a Microsoft. Todos esses lugares é um pouquinho de uma ilusão, porque quando você vai lá, você vê essa parte, é a parte mais ostensiva. Agora, onde está tendo sucesso na empresa é onde eles estão disciplinados e trabalhando. E você vai lá na área onde o Tim Cook trabalha, na Apple, no escritório dele, no One Apple Way, é todo mundo com a cabeça trabalhando. Tem ninguém jogando ping-pong. É quietinho, parece um hospital. É quietíssimo. Então, sabe, tem essa parte que é a parte de lazer, mas você vê que tem muito mais a parte disciplinada do que tem essa parte de lazer. Claro. Muito mais. Edu, a gente aqui está... Agora a gente vai para o lado privado, né? Já entrou nele. E essa questão é uma mensagem que eu queria deixar aqui. Remédio tem nome complicado e é amargo. Remédio de nomezinho bonitinho e doce não faz efeito, irmão. Assim, não faz. Então, assim, seja pelo menos assim... Você quer fazer um negócio desse? Você vai e faz. Mas tenha pelo menos uma reflexão, volta, analisa, usa o teu cérebro um pouquinho e fala, opa... Não é aqui, né? O caminho talvez não seja esse. Sabe? Porque assim, não tem como você virar de cabeça para baixo
né? Achar que tem um modelo que o cara vai chegar e vai te vender uma coisa que é mirabolante e que tem gente que tá um tempão fazendo isso. Então, assim, toma cuidado com coisas mágicas. Edu, vamos voltar lá para você lá na Mutualink, e você teve uma outra decisão muito difícil para tomar. As pessoas admiravam o teu trabalho, o presidente da companhia fez de tudo para você não sair, né? Mas você conseguiu chamar a atenção do mercado e você conseguiu dar um salto na tua carreira ali, muito rápido no mundo privado, né? Com toda essa base que a gente exaltou aqui ao máximo, detalhou ao máximo, até melhor dizendo, para vocês entenderem cada passo que o Eduardo deu na formação dessa base dele, que foi extremamente sólida. Como é que foi a saída da Mutualink? Como é que chegou o convite da Bloomberg? E quão difícil foi você para tomar essa decisão? Eu participei muito ativamente desse momento, né? E foi muito legal ver aquela ambiguidade assim, acontecendo na tua cabeça fervilhando, e você mergulhou naquilo. E depois tudo aconteceu muito rápido. Não fala do negócio de São Paulo, não. Para ali em São Paulo que eu quero, tá eu quero pegar um gancho depois. Você nos Estados Unidos, né? Eu estava nos Estados Unidos, eu não estava procurando nada, na realidade. Isso, olha o valor nesse valor de networking com o LinkedIn, que o LinkedIn é uma ferramenta muito boa, porém tem que ter o cuidado de ser honesto, não superestimar o que você consegue fazer ou faz ou não fez. E também faz os posts, se você tem que fazer uns posts assim para você ser conhecido. Você faz pesquisa, vê o que está acontecendo no mercado e faz uns comentários sobre a sua opinião, sem ser muito rígido e também sem ser muito opinionated em português, sabe? Sem ter muita opinião bruta. E eu tive um cara, me sondou, um headhunter, né? Um recrutador de multinacionais, um britânico, ligou para mim e falou, você fala português? Eu falei, falo, eu sou brasileiro. Você morou no Brasil? Você nasceu lá? Como é que foi? Não, nasci no Brasil. E você foi policial? Sim. Foi militar? Sim. A gente tem interesse em te entrevistar para um emprego e não queria me falar por qual empresa. Mas queremos que você mora no Brasil. Pô, agora não sei não. Tô morando nos Estados Unidos, vida tá boa aqui. Daí a minha esposa, brasileira, falou, não, vamos escutar a proposta primeiro, não vai deixar para trás, vamos escutar. No final, era isso, era a Bloomberg. Só um detalhe, Edu. Olha como foi importante o teu núcleo familiar. Sim, né? Fundamental o tempo inteiro. Não vai dar tempo da gente cobrir. Absolutamente. Mas eu só queria deixar registrado aqui que o núcleo familiar do Edu e a Luciana, que eu tenho a oportunidade de conhecer, convivo, né, graças a você. Muito pouco, né, Edu? Nós estivemos lá nos Estados Unidos e, nossa, fomos recebidos igual um rei por vocês. E o filho de vocês, maravilhoso. O núcleo familiar do Eduardo é um diferencial também extraordinário, que ele valoriza muito. Não vai dar para cobrir na conversa de hoje, mas fica a promessa da gente fazer a analogia do familiar com o impacto militar e privado numa próxima conversa. E eu acho importante notar, como eu falei antes, eu caí alguns degraus, fui divorciado 2 vezes. 2 vezes. Então, não era sempre sucesso para mim. Fui muito abençoado de conseguir, olha, falo para minha mulher, eu acho que ela tem uma miopia muito brava, porque ela pensa que está deitado na cama com o Rock e é o Shrek ao lado dela. Mas ela é linda, uma brasileira linda, muito inteligente, e ela trabalhava na Embaixada Americana. Então ela já tinha essa noção de que é a vida militar, e ela trabalhava no escritório de ligação militar. E o senso de diplomacia e de como é importante apoiar nessas coisas. Então, a família é essencial. E eu aprendi isso na marra. Como eu disse, divorciado 2 vezes. E agora eu estou com ela há 17 anos e, graças a Deus, muito bem, muito em ordem. E com uma família maravilhosa que me apoia demais. E ela que falou, olha, vamos ver que vai dar esse negócio. Vamos ver se é certo pra gente. Se não fosse por ela, eu não teria nem olhado. Não ia. Olha que interessante. Não teria nem olhado, falando, eu não quero morar no Brasil, para que eu quero voltar para o Brasil? Estou indo para trás, não quero. Mas eu fui e olhei, e olha que foi uma benção, foi uma coisa maravilhosa. Primeiro que a Bloomberg, espetacular, isso é uma conversa para outro dia, eu acho. Você tem que sentar com alguém da Bloomberg, que é uma empresa única.
Realmente aprendi muito lá. Não, eu acompanhei, porque eu pude te apoiar nessa sua trajetória. A gente está gravando aqui em São Paulo. Para quem não sabe, normalmente a gente grava no Rio. E depois eu vou fazer um agradecimento especial ao estúdio Yourcast, que eu recomendo para vocês. E já fica aqui. E depois a gente faz o corte. E eu já autorizo a Yourcast usar esse vídeo da maneira que quiser. Tá? Os dois sócios que tocam o negócio são pessoas extraordinárias, muito queridas, que eu tive a oportunidade de acessar pela internet e já fica aqui para vocês fazerem um corte e usarem essa mensagem da melhor maneira possível. Muito obrigado, viu? Edu, eu acompanhei essa tua vinda e eu fiquei impressionado com a logística e o cuidado que a empresa teve. E você conseguiu fazer, você montou sua estrutura toda aqui muito rapidamente, né? Aceitou o desafio de vir, mas você ficou pouco tempo. Né? Conta quantos meses você ficou aqui. Quando você me ligou para dizer, Eduardo, estou voltando para os Estados Unidos. Eu falei assim, ué, Edu, não deu certo com a Bloomberg? Não, eu estou indo para a sede. Eu falei, como é que é? Como assim, Edu? Eles montaram tudo para você? E esse custo todo? Não. Eu valho muito mais lá do que aqui. Cara, eu fiquei tão impressionado com aquela agilidade toda que foi uma grande referência para mim de eu tomei a decisão, eu preciso desse cara nos Estados Unidos. Quanto tempo você ficou aqui? Só para nossa audiência entender. E o que eles fizeram para você ficar aqui, né? Conta como é que foi teu pacote. Eu fui contratado. Olha, outra coisa que é importante saber, quando você vai concorrer para uma vaga no setor corporativo, principalmente com as multinacionais, as grandes multinacionais, pode contar que vai levar pelo menos 6 meses. Leva muito tempo. Olha que legal. Mais uma dica. Não é uma coisa rápida. Então você tem que ter paciência. E claro que passa alguns meses e você fica, pô, será que vou? Será que não vou? Será que não sou mais candidato? Mas você tem que ter paciência, que realmente leva um tempo. Eu fui contratado em dezembro de 2014 para começar no Brasil em janeiro de 2015. Comecei em janeiro, fui chefe de segurança para a América Latina, chefe regional de segurança, que eles queriam realmente alguém que tinha um know-how militar, policial, tinha contato e falava espanhol e português. Foi isso, motivo dos idiomas, de novo. E que tinha uma experiência nos outros países também. Então, por natureza, fui contratado, graças a Deus, foi uma oferta muito, muito boa. E a gente viveu muito bem em São Paulo. Chegamos aqui, meu filho nasceu logo. Não, só um detalhe, Edu. Foi tudo montado para você aqui. Tudo montado. Apartamento, mobiliado, né? Bom, isso a gente teve no começo, sim. Daí a gente teve que procurar apartamento, mas a estrutura basicamente... Só procurou o local, né? Procurei o local, eles ajudaram muito. Salário excelente, benefícios maravilhosos. A Bloomberg companhia nota 10, muito bom. Demandam muito, eles querem muito, eles querem desempenho. Mas, graças a Deus, meu desempenho foi bom, porque eu tive, aquele negócio de momento certo no lugar certo. Teve uma visita Foi dezembro para janeiro? Foi de janeiro que comecei. Assim, realmente estava aqui. Tive que fazer várias viagens para os Estados Unidos, para reuniões lá, etc. Mas já estava instalado aqui em São Paulo. Quando é que veio o outro convite? Então, eu teve uma visita da COO, que veio aqui para fazer uma visita para o escritório de São Paulo. E naquela época eu conheci o Mike Bloomberg, veio aqui, tinha feito uma visita e eu conheci o chefe de segurança dele, algumas outras pessoas importantes, o chairman e tal. Mas veio a COO aqui, que veio acho que era em abril ou maio de 2015. E eu fiz uma apresentação para ela sobre o que estava acontecendo, assim, basicamente onde eles estavam com a segurança nos vários países, com a Bloomberg, a estrutura deles, onde estamos agora e onde eu quero ir. Então, eu fiz uma apresentação, ela amou a apresentação. E, claro, que também teve benefício de poder viajar um pouquinho com ela aqui, porque ela não tinha ninguém de segurança, eu trabalhei com ela e a outra que era chefe de facilities. Você chegou a levar na Associação Comercial do Rio? Exatamente, fomos lá para a Associação Comercial, para o Rio. E isso foi mais ou menos abril ou maio de 2015. Nisso, deu um bafafá com segurança lá em Nova York e a pergunta foi quem que a gente vai ter para lidar com a segurança das Américas, para realmente consertar e queremos um padrão que nem ele fez no Brasil.
me ligaram. Brasil referência. Brasil virou referência. Me ligaram e falaram, olha, em julho a gente vai querer que você venha para Nova York. E eu falei com a minha amiga, que era chefe do RH, ela falou, olha, uma coisa, eles só vão oferecer uma vez. Se você não aceitar, nunca mais vão oferecer de novo. Então, se você quiser isso, é uma baita promoção. Aceita e vai. E eu fui. Os nossos pertences de casa nem tinham chegado dos Estados Unidos ainda. Mal chegaram, a gente não conseguiu desempacotar, já estava empacotando para ir para Nova York. E eu fui para Nova York em setembro. Então, em menos de um ano. Foi meio louco. Aí pessoal, vocês verem, né? A oportunidade da CEO estar aqui. A chefe de operações, para quem não está familiarizado com o termo, gerou uma oportunidade de apresentação. E com certeza esse preparo, a qualidade da apresentação foi num padrão muito acima do que ela estava acostumada, sabe? E isso o credenciou para uma eventual oportunidade que aconteceu muito rápido depois. É a história da janela de oportunidades, que ela foi criada pelo Eduardo Jani, obviamente, né? Mas ela foi oportunizada por uma série de fatores. Sabe? Então, essa conjunção que você não só perceber, como também perguntar, e aí ele citou uma coisa, ele acionou alguém do escritório de RH para compreender o que estava acontecendo. E a pessoa, de volta, disse para ele, ó, se você pensar, você está fora. Sabe? Então, essa dinâmica toda, ele perguntar, é uma lição muito importante para que você aí, que está nos assistindo, acompanhe. Edu, Bloomberg, você vai para os Estados Unidos, né? E aí acontece, você fica alguns anos na Bloomberg, 7 né? anos. 7 anos 7 na anos Bloomberg. de Bloomberg. E aí vem uma nova oportunidade. Não vai dar tempo da gente falar hoje de Bloomberg aqui, mas surge uma outra oportunidade. Como é que foi esse novo ciclo? Não, essa foi uma piada, porque eu trabalhei, a Bloomberg foi uma maravilha, eu consegui trabalhar com chefes de Estado de vários países, conheci presidentes, ex-presidentes, inclusive daqui do Brasil, uma experiência, celebridades, assim, perdi conta de quanto, foi muito legal a experiência. Mas eu estava na Singapura, num evento que a gente estava sediando, e eu fui um dos chefes de segurança para o evento, mais de 20 chefes de Estado nesse evento. Baita evento sediado pela Bloomberg. O presidente chinês, presidente de Singapura, muitos da Ásia, Grã-Bretanha, etc. Nisso, no meio da noite, que lá o fuso horário é bem diferente, né? Eu recebo uma ligação e o nome do cara era mesmo que um amigo meu, e eu até xinguei ele, falou, por que você está me ligando essa hora da noite? Eu tô aqui, você sabe que eu tô aqui. Não, eu precisava falar com você sobre um emprego. Eu pensei que era o meu amigo me zoando. E eu quase desliguei a linha. E não era, o cara tinha o mesmo nome desse meu amigo, que também era da Bloomberg. Mas eu falei, não, a gente está interessado em você para um emprego, você tem feito muito bem e tal. Você tem interesse de um outro emprego? Eu falei, olha, eu nunca vou falar não para pelo menos ouvir, eu quero ouvir. Eu aprendi com a minha mulher. Já tinha aprendido. Tá aprendi vendo, com a minha gente? esposa. Já não comete o erro 2 vezes. Não fecha a porta, não. E eu falei, ok, eu vou escutar. E, de novo, não querem te falar qual companhia, mas falaram que é uma companhia multinacional de mídia, uma companhia grande de mídia, e eu pensando que é CNN, NBC, Reuters, o que vai ser? E eles falaram, eles querem te fazer uma oferta muito boa para você ser o chefe global de segurança. Você tem interesse? Eu falei, ok, tá bom. E, afinal, fui contratado pela News Corp, que é o dono da Dow Jones, Wall Street Journal, 7, 8 jornais, redes de televisão, é uma companhia dos Murdoch, são os donos. Fox. Pequenininha, né? Pequenininha. Mas, Edu, e aí, mais uma vez, né, essa janela se abre e certamente a sua exposição foi muito qualitativa, né? Vamos para o presente agora e o futuro. Você conquistou um sucesso e eu fiz questão hoje, Edu, de contar a tua trajetória toda, porque vários vetores, você seguiu uma espinha dorsal, mas você foi forçado a sair dela várias vezes. E você se manteve, eu, na minha opinião, ouvindo a tua história, muito fiel a diversas outras histórias que eu já tive a oportunidade de acompanhar. Você tinha a tua bússola muito bem orientada, sabe? E isso foi muito legal. Claro, uma dúvida aqui, uma dúvida ali,
mas você construiu a tua trajetória muito bem estruturada. E hoje ela está muito bem sedimentada, baseada em valores, baseada em performance. Né, tal. Eu queria que você falasse hoje do seu desempenho. Né? Quão rígido você é em relação à sua performance hoje e por que você acha que a sua performance hoje é outstanding? Não sei se é outstanding, isso é a opinião dos outros. Eu recebo avaliações boas, mas eu acho que eu vou falar honestamente, eu acho que eu tenho mais dificuldade na News Corp do que eu tinha na Bloomberg, porque a Bloomberg é uma coisa muito concreta, sequencial, muito bem organizado. A News Corp tem como organização, fora do Dow Jones, o Dow Jones tem uma estrutura bem assim regimentada. O resto da News Corp é um mundo bem de jornalista. Menos disciplina e menos assim rígido em termos da organização. Então, para mim, é meio difícil isso. Mais flexível, né? Mais ambiente mais mutável. Né? Exatamente. Que você não falou certo. Mais mutável, que eu não controlo tanto. A gente tem, dentro da News Corp, tem uma dúzia de entidades. HarperCollins, Dow Jones, cada um tem sua maneira de trabalhar. E isso, para um milico, um cara que vem, é muito difícil. Eu quero organização, eu quero estrutura e eu quero padronizar as coisas. Não tenho como padronizar. Então, isso para mim foi um grande desafio. Eu aprendi, eu estou no meu 3º ano lá e eu meio que aprendi a lidar com isso. Eu estou mais light agora. No começo, era um stress. Era um stress para adaptar para isso, porque eu não estava acostumado. Eu estava acostumado com aquela padronização da Bloomberg, que cada escritório tinha a mesma coisa, servia o café da mesma maneira, operava da mesma maneira, mesmo meios de comunicação, tudo era o padrão do Bloomberg, até o que está na parede era tudo padronizado. Na News Corp não é. O que tem na Índia é diferente que tem em São Paulo, que tem em São Paulo diferente que tem em Nova York. Pô, em Nova York, o escritório central da News Corp é diferente do que tem no escritório da HarperCollins, que é em Nova York também. Está muito diferente o ambiente. A cultura é diferente. Você tem que virar essa chave, né? Você tem que virar a chave e adaptar. Eu posso afirmar, então, que você, nesse momento da tua vida, no teu presente, você teve um dos maiores desafios profissionais seus, porque isso mexe com a sua cultura mesmo, a sua cultura que você desenvolveu, né? Absolutamente. Essa questão da padronização, a palavra é essa mesmo que você citou. Você precisa hoje encaixar uma série de variáveis ali e entender que vão ter comportamentos diferentes, que você vai ter que fazer uma adaptação quase que pessoal. Muitas vezes, né? Não é nem mais da camada da empresa. Do departamento daquela empresa, você tem que agir de uma outra forma. Totalmente diferente, cada divisão. Uma divisão, cada divisão. Né? E para mim, eu tive que voltar àquela cabeça, àquela cultura de forças especiais, onde você vai com aquela equipe, seu núcleo de 12 pessoas, indo para um país estranho, com cultura estranha, e você tem que adaptar, talvez, a um chefe de um tribo local, para a maneira que ele quer fazer as coisas. Você não é o manda-chefe, ele é. Aquela tribo é dele. Mas olha que legal, Edu, que você está falando. Você teve que resgatar uma memória tua lá de trás, que te permitiu fazer uma analogia de gestão, né? de negócios, de logística, e que isso é plenamente adaptável para você superar essa barreira 100%. No seu momento. E a única coisa que me deixou de não ter um ataque de coração, né? sem contar isso, né? Edu, também ainda cobrindo um pouco essa questão do presente, teve algum valor seu que você acha que neste momento aflorou mais? Sabe, essa questão... Você falou de ética, você falou de transparência, você falou de comprometimento. Tem algum que nesse momento você fala assim, nossa, eu ter esse valor com a idade que eu tenho hoje, com muita lenha para queimar ainda, mas esse valor ele é fundamental nesse meu momento. É uma pergunta que faz sentido para você? Ou... Sim, eu acho que a pura motivação de poder levantar toda manhã e ir para o trabalho, ao mais que tem coisas que eu não gosto, sabendo que tem umas coisas que eu vou ter que engolir, porque não vão fazer, eles não vão adaptar para a maneira do Eduardo. Eles vão continuar sendo a News Corp. E o chefe é o chefe, ele quer dessa maneira, eu tenho que adaptar para a maneira dele. Então, essa motivação de levantar toda manhã e falar, olha, independente de que está acontecendo que eu não gosto, eu amo o meu trabalho, eu sei que eu tenho proficiência, aptidão,
e motivação. E eu vou continuar naquele caminho. Aquela bússola, essa parte da bússola nunca vacilou. Eu continuo, acordo 3h50 toda manhã, eu vou malhar, eu estou na academia às 4h30 da manhã, eu estou no trabalho 6h30, 6h45 toda manhã. E eu chego lá com muito bom gosto. E eu quero fazer bem. Então, essa motivação continua comigo. Tem um livro muito bom, que eu acho que esse tem em português, que é do Admiral Bill McRaven. O Bill McRaven foi o chefe de comando de operações especiais durante a operação do Bin Laden, da Marinha, dos SEALs. E o tema do livro é a primeira coisa, faz a sua cama. Que você começa com a motivação, cada pequeno desafio do teu dia, começa fazendo a tua cama, fazendo aquela rotina de começar o teu dia, fica motivado. E eu mantenho essa motivação e eu chego no trabalho, a mais que o último dia talvez não foi tão legal, eu chego lá com aquela visão que meu dia vai ser bacana, vai ser bom, vai estar tudo ok. Muito legal. Essa mensagem é importante porque essa questão da motivação é também algo que a gente percebe que nessa geração a pessoa se permite ficar desmotivada muito facilmente. E tem uma frase que eu digo, principalmente para os mais jovens, que é: desmotivado nunca. Você pode estar chateado, você pode estar irritado, você pode estar qualquer coisa, mas desmotivado, novo, fica não. Não fica não. A gente não pode ficar, porque senão a empresa sente. Quem é empresário hoje, se ficar desmotivado, contamina de uma maneira que vocês talvez não percebam. Sabe? Então chega de nariz mesmo em pé, assim, no sentido positivo, né? Chega motivado, peito estufado, entra na empresa cumprimentando, dando graças por você estar ali e por você poder reagir com essa situação para enfrentar qualquer dificuldade. Edu, vamos partir para o encerramento e vamos falar um pouquinho de futuro. Eu queria que você primeiro me respondesse assim: como é que você se vê daqui 20 anos? Olha, eu falo para minha esposa que eu sou que nem um tubarão, não vou parar de trabalhar, se eu parar de trabalhar eu vou morrer. E eu vejo muito meus amigos, que são tanto da polícia, tanto dos militares, que aposentam, falam: eu vou pescar, eu quero ir camping. Esses são os que têm problema de saúde. Então, para mim, eu acho essencial que eu continue trabalhando. Então, eu me vejo, eu vou trabalhar até cair morto. E eu gosto do trabalho, eu gosto de trabalhar, eu gosto dos desafios do dia a dia. Talvez um passo um pouquinho mais lento. Eu espero que nos próximos, digamos, 5 anos, eu vou partir mais para a área de ser um consultor, continuando trabalhando na área de segurança corporativa, mas mais um consultor do que um dia a dia indo para o escritório. Mas eu amo trabalho, eu amo lidar com as pessoas, eu amo viagem. Então, eu estou desfrutando e eu vou continuar desfrutando. Você não para, né? Você é um cidadão do mundo. Fazendo um recorte aqui, olha como é que... Eu fiz uma pergunta de 20 anos para o Eduardo. Ele respondeu, ele foi direto ao ponto. Mas quando ele volta, ele fala de médio prazo. Então, o curto prazo dele está resolvido na cabeça dele. Ele nem toca no curto prazo. Ele fala em 5 anos, sabe? Então, óbvio, eu estou falando de uma coisa sua, né? Mas eu só queria puxar isso aqui, porque foi o impulso dele na resposta. Ele olha só para daqui 5 anos, que já é uma visão que para o brasileiro, para o empresário brasileiro, para o empreendedor brasileiro, já é uma visão extremamente incerta. Aqui a gente sofre... Até o passado é incerto, que é a frase que a gente usa aqui, né? Muitas vezes eles mudam uma regra retroativamente ao que aconteceu. Então, é muito importante a gente compreender isso. Posso falar uma coisa? Só quantas quiser, sobre uma história da Luciana, da minha esposa, quando ela foi trabalhar nos Estados Unidos, a diferença entre a cultura americana e brasileira. E é muito importante para o pessoal saber, os que estão procurando trabalhar no exterior, principalmente no cultura anglo, e também os alemães também são a mesma coisa, australiano, alemão, americano, canadense. Eles têm uma cultura de trabalho que é assim, eles querem o desempenho, eles querem que você está lá trabalhando. A Luciana foi trabalhar para uma companhia americana, que é uma companhia que contrata negócio com o Departamento de Defesa, e ela estava trabalhando na administrativa lá, e eu trabalhava lá também no mesmo escritório, e um belo dia eu vi ela na hora do almoço, ela estava sentada lá lendo um livro. E tem um lugar, assim, um atrium, que dava para ver embaixo, o escritório em cima, dá para ver embaixo, e ela lá no
no lanchonete sentado lá lendo um livro. Eu fui para ela e falei, o que você está fazendo? Você já almoçou? Já. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, você não pode ficar aqui lendo teu livro na hora do almoço. Você terminou, almoçou? Vai trabalhar. A cultura é diferente, você falando de longo prazo, curto prazo e tal. O americano e os anglos valorizam muito o teu trabalho. Se em algum momento eles veem que você não tem suficiente para fazer, seja que está na hora do teu almoço, na hora do teu coffee break, isso vai pesar com eles. Eles vão falar, esse cara não quer trabalhar muito, não está muito afim de trabalhar. Então, é muito importante que você tenha desempenho. Não que você tenha que trabalhar feito um escravo e ficar 8 horas por dia sem sair da tua mesa, não pode nem sair para ir para o banho. Não, não é bem assim. Mas você tem que demonstrar que você está dedicado ao trabalho. E essa coisa de falar dos 5 anos e tal, eu acho que o americano, e agora eu estou com essa cabeça de americano, que a gente olha para o que a gente tem controle da nossa vida. O nosso controle geralmente é na janela de uns 5 anos. Depois disso, não sei, tem saúde, tem a coisa com a empresa. Deus sabe o que vai acontecer. O meu objetivo é de continuar trabalhando com eles. Se eles deixam eu trabalhar, vão. Mas eu sei com certeza que 5 anos eu consigo. Depois disso, Deus queira. Olha só, Edu, eu queria que você encerrasse com uma mensagem para a nossa audiência. Eu sei que você tem um filho que vai entrar já já na adolescência. Eu não quero que você fale para ele, mas eu quero que você fale para um garoto que está ali com seus 15, 16, 17 anos, que foi quando você começou a contar a sua história. O que você recomendaria se você hoje tivesse 15, 16, 17 anos? Não necessariamente indo para os Estados Unidos e tal. O que você recomendaria se fosse o teu filho chegando nessa idade e perguntando, pai, fala para mim o que você acha que eu tenho que prestar atenção durante a minha trajetória? Eu acho que você tem que... Eu diria que você tem que dedicar-se para o seu objetivo. Não preocupa com a ganância ou com o sucesso dos outros. Seu potencial, sua aptidão, e vai atrás de o que você quer. É muito fácil você olhar para a esquerda e para a direita e querer que os outros estão fazendo, e muitas vezes você vai cair na coisa errada, porque olhando para a esquerda e para a direita, quando você está na faculdade, o cara da tua esquerda vai querer beber cerveja, o da direita quer ir dormir cedo, o outro quer festejar. Não, você tem que olhar o seu objetivo e seguir no teu caminho. A tua bússola devia dirigir você, não os outros. Agora, se os outros querem vir junto, tudo bem, mas você tem que seguir a tua bússola, não a dos outros. Então, é isso. Pega um objetivo, corre atrás e vai em frente. Não é fácil, né, Edu? Não é fácil. Tudo que você contou aqui teve transpiração, claro, preparo, né, inteligência, etc., mas teve muita transpiração. E tem muitos atletas profissionais, Edu, que falam isso. Fala assim, outro dia eu vi uma entrevista do Éder Joffre, acho que foi no Danilo Gentili, e ele já um pouco combalido e tal, e aí o Danilo faz uma pergunta para ele, e ele chega e fala assim, eu treinava mais que os outros. É isso. Eu queria ganhar mais que os meus adversários. Aquilo é óbvio, mas é aquilo que você falou aqui, teve um trecho da entrevista que você falou, nossa, eu perguntei lá pro recruta e ele falou, como é que ninguém sabia? Como é que ninguém sabia? Então, é óbvio, mas é o que eu lá na empresa, nos negócios que eu participo, eu falo, a gente pode perder por inúmeros motivos. Porque o nosso concorrente foi melhor que a gente, tal, que a gente foi mais lento e menos dedicado que o nosso concorrente, não me bota essa derrota na mesa. Porque aí não é uma questão de preparo, sorte, inteligência, o teu produto ser melhor, ou ser pior. Então, isso daí, Edu, eu agradeço muito você passar isso para a nossa audiência. Estamos chegando no final, Edu. Eu quero te agradecer demais, demais mesmo. É o meu prazer. Foi um privilégio ter Eduardo Jani aqui, com todas essas facetas dele, todas elas interligadas e que fazem sentido na trajetória dele. Muito obrigado, Eduardo Jani. De nada. Foi um prazer. De nada. E você vai ser convidado mais vezes para estar aqui no Pensar espero que sim. Obrigado, agradeço muito, viu? Muito legal. Vou só fazer o corte final, tá?
Bem, você que acompanhou aqui a entrevista de Eduardo Jani, essa maravilhosa entrevista, que eu tenho certeza que você não vai se cansar de voltar lá para ver o que ele falou. Vários momentos aqui precisam ser vistos e ouvidos inúmeras vezes. Se você gostou, vai lá no nosso canal, né, assista, compartilhe com pelo menos um amigo, dentro dos seus grupos também, se você gostou demais, vai lá, que isso vai ser importante para a gente. E muito obrigado pela sua audiência. Espero ter você em todos os programas e todos os conteúdos que a gente produzir. Valeu demais pela sua audiência.